Damos início agora ao seminário da Diretoria de Participações Societárias e Imobiliárias. Pedimos que todos coloquem o celular no modo silencioso ou no modo avião. Para dar início, convidamos a diretora da DIPAR, Andréa Morata Videira, para fazer a abertura desse encontro. Bom dia a todos, agradeço a presença de todos hoje, é o primeiro seminário da Diretoria de Participações. Como alguns já sabem, eu comecei aqui a trabalhar há mais ou menos 2 anos e meio na FUNCEF, como gerente de participações, sendo responsável por aproximadamente, na época, 11 bilhões de reais, distribuídos em mais ou menos 160 empresas, diretas e indiretas. Em fevereiro desse ano, assumi como diretora de participações e investimentos imobiliários, adicionando então ao desafio da GEPAR, ao desafio dos empreendimentos imobiliários da GEMO, passando a assumir mais 5 bilhões de investimentos imobiliários, distribuídos em mais ou menos 120 empreendimentos. Foi um desafio e tanto, mas com a ajuda de todos os colaboradores, das gerências e da diretoria, eu tenho certeza que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos e bons resultados. Antes de falar sobre o seminário, eu gostaria de falar um pouquinho da equipe. Muitos desafios eles passaram nesses anos e ainda passam até hoje, com decisões complexas, de risco, e mesmo sofrendo muita pressão no dia a dia, oriundas de auditorias internas e externas, apurações de responsabilidades, autos de infração. Os colaboradores jamais deixaram de trabalhar duro, sempre buscando atender às demandas de forma técnica e isenta, não medindo esforços para entregar os melhores resultados. Então aqui eu gostaria de manifestar um agradecimento e meu apoio aos colaboradores e farei o possível para buscar capacitá-los e treiná-los ainda mais para a gente tomar umas decisões mais técnicas e é claro, é uma diretoria que toma risco, a gente sempre vai tomar risco, mas que com a parte técnica bem estruturada, eu tenho certeza que não há motivo de ter medo de tomar risco. Voltando ao assunto aqui da nossa presença, eu gostaria de ressaltar a importância do debate com o mercado, com órgãos reguladores, com todos os envolvidos no processo de gestão e de investimento, que a gente acha que é tema relevante, e o aprendizado é sempre importante, e a gente tem que trazer informações de fora, conceitos de fora, para a gente tomar as melhores decisões aqui dentro da FUNCEF. Então, eu vou falar um pouquinho do seminário. O seminário ele vai dar em 2 partes. Uma parte de Private Equity, a outra parte de investimento imobiliário, onde cada gerência fará uma apresentação inicial da sua carteira e realizada pelos gerentes tanto da GEMO e da GEPAR, e após essa apresentação serão iniciados os debates de algumas questões importantes com os painelistas. Fiquem à vontade de fazer todas as perguntas necessárias. Assim que a gente abrir para as perguntas, troquem essas informações, é importante, é um meio de vocês conseguirem conversar com o pessoal de mercado, com o pessoal do órgão regulador e tirar as dúvidas. Quero agradecer a presença de todos que se deslocaram até Brasília, se deslocaram até a FUNCEF, para que possam dar esse passo inicial de conversa com os funcionários da FUNCEF sobre esses 2 investimentos hoje dentro da FUNCEF. Obrigada, bom seminário. Estou à disposição depois se precisarem de alguma coisa. Obrigada, diretora. Como a diretora Andréa explicou, esse seminário acontece em 2 momentos, né? Nós teremos esse primeiro momento agora, sobre Private Equity, e posteriormente, depois do COF, o outro momento sobre a Resolução 4661. Como a diretora explicou, ao final nós vamos abrir para perguntas, nos 2 momentos. Aqui vocês podem conferir um breve descritivo do currículo dos nossos palestrantes, e para esse primeiro momento, imediatamente eu chamo o gerente de participações societárias, Wagner Dudusch.
Legal. Obrigado. Você controla? Eu controlo aqui? Não, eu passo. Tranquilo. Bom, a ideia aqui é a gente passar uma visão geral da carteira de investimentos, mas antes também dar uma geral sobre a nossa área, sobre o que a gente faz lá na gerência de participações e também um pouquinho de detalhes sobre o que a gente está falando aqui a Private Equity. A gente fala muito sobre o que é Private Equity, mas a gente tem uma distinção bem grande aí na carteira entre os tipos de investimento e a forma como a gente gere isso. E eu acho que isso é uma coisa que está muito dentro da nossa área de participações. Eu acho que até para benefício de todos que não estão no dia a dia, é uma apresentação um pouco básica, talvez quem está lá no dia a dia ou quem está mais perto da nossa rotina, como a nossa área jurídica, a nossa área de risco, os comitês, acho que vão achar isso um pouco repetitivo, mas acho que é bom para ter todo mundo mais ou menos na mesma página, tá? Isso aqui é um slide muito básico, mas acho que, de novo, para deixar todo mundo na mesma linha, isso aqui a gente mostra mais ou menos, dentro dos estágios de desenvolvimento da empresa e da necessidade de capital, da quantidade de necessidade de capital, como é que são os estágios de financiamento de uma empresa. Então isso tudo começa quando a empresa é uma startup, a gente chama de investimento anjo, que é o primeiro investimento que normalmente vem da própria família, enfim, family and friends, como a gente chama, para a empresa começar. Depois isso passa por um capital semente, a gente depois tem E essa divisão, apesar dela estar muito estratificada, né, isso aqui não é uma coisa que são etapas, isso aqui é um processo que não necessariamente ele está tão divididinho ao longo do tempo. É mais para mostrar que, para chegar no mercado de capitais, ou no mercado de dívida estruturado, evoluído, a empresa pode passar por esses estágios aí de desenvolvimento e formas de financiamento, né? Então aqui a gente está muito mais focado nessas três últimas áreas aí, Venture Capital, Private Equity, mercado de capitais, e aqui eu coloco uma linha de risco. Isso não necessariamente é risco absoluto, mas é o risco entre as coisas, ou seja, o Angel é um investimento mais arriscado que o Seed, que é mais arriscado que o Venture, que é mais arriscado que o Private Equity, que é mais arriscado que o capitais. Não estou dizendo aqui que o investimento de mercado de capitais não tem risco, tá? Mas é mais ou menos para mostrar esse sinal da derivada aí, tá? Então isso como eu te falei, é uma coisa básica, mas para a gente entender aí o que a gente está fazendo e onde a gente está localizado. Isso aqui, de novo, é um pouquinho da nossa estrutura. A nossa estrutura da GEPAR fica abaixo da diretoria de participações, da Andrea. Eu sou gerente de participações. Eu estou aqui também há quase 2 anos e meio, a convite da Andrea. Eu trabalhei quase 20 anos em mercado financeiro, muito na área de fusões e aquisições em bancos, e também numa gestora de Private Equity, uma grande gestora de Private Equity, que não é parte dos nossos investimentos aqui, coincidentemente. Então, não é muito conhecida aqui na FUNCEF. Debaixo da área de participações, a gente tem 3 áreas: a área de coordenação dos fundos de investimento, a coordenação de acompanhações de participações diretas, e a Coane, que é a área de análise de investimentos e entrada em investimentos imobiliários também, e acompanhamento de investimentos imobiliários, de fundos imobiliários, mas que em 2017, quando a gente chegou aqui, a gente transformou numa área que acompanha, vamos dizer assim, demandas internas, externas, órgãos reguladores. Ela funciona quase como uma controladoria aí da GEPAR. Então hoje ela tem basicamente 2 atribuições, ela cresceu bastante e tem uma importância grande aí nesse acompanhamento e apoio às outras coordenações, a diretoria e a gerência, tá? Vamos lá. Isso aqui é um pouquinho burocrático aí na quantidade de temas, de pontos, mas é importante nas discussões que a gente vai ter depois no painel, que são as atribuições da nossa gerência. Então, a atribuição principal, obviamente, é prospectar e gerir os investimentos em participações societárias, específicas, gerenciar os fundos de investimentos, os FIAs, os FIIs, depois eu vou entrar nesse detalhe mais para frente. Essa setinha aí está embaixo, não é por acaso, mas é um tema que eu vou entrar depois com o Luiz Eugênio e com o Rodrigo, que é gerenciar os processos através de comitês de investimento. Isso aí é um modelo
é um pouquinho mais comum aqui no Brasil. Gerenciar as participações através do acordo de acionistas, assembleias, etc. Fazer os relatórios e pareceres, gerenciar e orientar a política de gestão de carteira e acompanhar junto à DIPAR a seleção dos conselheiros que estão nas nossas empresas de participações diretas, tá? Então é só para colocar para vocês o que a gente faz ali dentro da GEPAR. Bom, aqui são os principais processos. Isso aqui é importante no seguinte sentido. Aqui eu já vou dividindo mais ou menos para vocês como é que está dividida a nossa carteira. A nossa carteira está dividida basicamente em 3 grandes grupos ali, que a gente chama de participações societárias relevantes, e aí entram 2 conceitos. Um que são as participações diretas, e eu vou dar exemplo para vocês saberem do que a gente está falando. Então a gente está falando aqui, por exemplo, de Invepar. Invepar é uma participação direta, onde a gente tem ali uma grande influência na gestão da empresa, uma grande influência na governança. A gente está na empresa através, não só exercendo a nossa governança através dos votos e dos eventos societários, como também através de comitês de investimento, comitê de assessoramento e conselho. Então, para dar um exemplo, nesses comitês de assessoramento a gente tem comitês de RH, comitês financeiros, comitês de obras, comitês de auditoria, e aí vai, acho que tem mais alguns. Então, o meu ponto aqui é que nessas participações societárias relevantes, a gente tem muito mais participação na gestão da empresa. A gente não tem a figura de um gestor ali no meio que faz a gestão do negócio. Então a gente tem que estar muito mais no dia a dia da empresa, dando exemplos ali. A gente tem uma empresa no setor de energia, Statkraft, onde a gente tem que estar analisando ou junto dos processos de análise de projetos de energia, ou seja, isso aqui é um modelo onde a gente tem que estar muito mais estruturado para estar muito mais próximo da empresa. Os fundos de participação, que são os conceitos de entidade, é o que a gente chama de fundos private equity tradicionais. Então são os fundos onde a gente tem a figura de um gestor e nós somos investidores. Nós alocamos o capital naquela gestora e aquela gestora vai fazer a seleção dos investimentos e vai fazer o acompanhamento desses investimentos. Aqui no meio a gente tem um comitê de investimento que eu vou entrar lá no meio, mas esse aqui é o fundo de private equity tradicional. Aqui a gente tem uma gestão terceirizada, ou seja, a gente não está no dia a dia da empresa. Quem está no dia a dia da empresa é o gestor e para isso ele é remunerado por uma taxa de administração. Tá? E existem os fundos imobiliários que estão ali, enfim, apesar de ser um investimento imobiliário, pelo fato de ele estar no fundo imobiliário, ele está dentro da carteira da GEPAR, mas essa é uma gestão terceirizada e ainda mais como é que se diz, indireta, porque o gestor, o administrador, ele tem toda a gestão do negócio e a nossa participação fica em eventos societários mais, como é que se diz, mais standard, como aprovação de IDFs ou coisa do tipo. Então a gente não tem tanta participação na gestão. Um exemplo ali é o nosso investimento no Torre Norte em São Paulo, no prédio, onde a gente tem um gestor que é responsável pelas locações, pela contratação do nosso consultor imobiliário, e toda a gestão do fundo imobiliário. Tá? Bom, vamos lá. A carteira propriamente dita. Então, aquilo que eu comentei para vocês. A gente tem aqui, basicamente... Opa, viu? Sorry. A gente tem basicamente essas 4... eu vou para cá, porque aí eu fico longe do negócio. Você falou o valor, ele apitou aqui, né? Ele tem aqui 4 grandes classes aqui, tá? Então a gente tem aí fundo de investimento em ações, são 2 fundos, e aqui a gente está basicamente falando sobre carteira ativa. Eu vou explicar mais à frente o que é carteira ativa, que é 55% do nosso total de investimentos. Tem uma bela concentração aqui, vocês vão ver o que é isso. Fundos imobiliários são 4, basicamente aqui também tem uma grande concentração de Torre Norte, a gente vai olhar mais para frente. Fundo de investimento em participação, aqui a gente juntou tudo, entidade e não entidade. Então aqui está desde os investimentos tradicionais de private equity e daqueles fundos onde a gente tem um investimento proprietário. Então isso aqui, para exemplificar, não está mais aqui, mas o que seria um FIP não entidade?
seria o FIP Florestal, que investia direto na Eldorado. Então isso era um veículo específico de investimento para aquela empresa Eldorado. Como você sabe, a gente fez esse desinvestimento em 2018, né? Isso, exatamente. A gente acabou fazendo esse desinvestimento e a gente vai ver mais para frente que a gente está endereçando bem, botando muito foco em endereçar essas questões desses fundos não entidade que a gente tende a confundir muito com Private Equity. Isso é um assunto que eu queria também discutir com vocês no painel. A gente muito fala de FIP, mas é importante a gente se separar bastante o que é Private Equity no conceito de gestor, uma carteira diversificada de investimento, e o que é um FIP como veículo para investimento somente numa empresa. Tá? E embaixo a gente tem as participações das investidas diretas, que são 10 empresas, e a gente vai colocar aqui para vocês, relevantes, acho que são 4 ou 5 são realmente relevantes, respeito pela carteira, para um total de 11 bi e um pouquinho, 11 bi 100 de investimentos, tá? Então esse é o nosso total de ativos sobre gestão nessa diferenciação. Bom, vamos lá, vamos falar como é que se diz? Segmento por segmento. A ideia aqui não é falar sobre performance das empresas ou dos segmentos, vamos entrar um pouquinho isso no final, mas só para colocar tudo na mesma página para entender o que está dentro da nossa carteira aqui, né? Isso fica muito dentro da GEPAR, então as pessoas ouvem falar dos investimentos, ouvem falar de Invepar, ouvem falar de carteira ativa, mas é para a gente mostrar onde que eles estão dentro. Então a gente tem 2 fundos de investimento, como vocês podem ver, 99,8% é a carteira ativa, responsável por 6 bilhões aí, que é quase metade da nossa carteira. E aí é importante colocar o próximo slide, porque a gente fala muito de Vale. A gente volta e meia recebe perguntas aqui na GEPAR sobre nosso investimento em Vale. E é importante esse gráfico aqui, essa composição acionária, para a gente entender como é que a gente tem essa participação em Vale e como ela é indireta em Vale. Então nós somos cotistas do Fundo Carteira Ativa 2, que tem 11,5% da Litel Participações, que por sua vez é signatária do acordo de acionistas com esses outros sócios aqui, Bradespar, Mitsui, que tem participação na Vale. Então aqui é importante a gente perceber que a nossa participação não é uma participação direta nas ações, mas em carteira ativa que tem Litel. Então isso tem 2 camadas ali de investimento, que de novo é mais para mostrar que o investimento não é um investimento direto. Eu não coloquei todas as participações porque isso não é relevante aqui, mas simplesmente para mostrar como é que é esse veículo de investimento aqui do nosso FIA, que responde aí por metade da nossa carteira, tá? Bom, seguindo, investimento imobiliário. São 4 fundos de investimento imobiliário, o maior deles é Torre Norte, 655 dos 705. Torre Norte é um grande edifício ali que está na Marginal Pinheiros. Acho que todo mundo mais ou menos tem ideia de São Paulo, tem aquela ponte estaiada lá na Marginal Pinheiros, muito grande, é o meu cartão postal. Logo atrás tem uns edifícios maiores dessa região, é o Torre Norte. É uma das maiores lajes daquela região de São Paulo. Esse é um investimento que agora o mercado imobiliário está voltando, a gente está vendo uma boa recuperação nele, e a gente tem feito algumas ações dentro desse investimento, até pela relevância dele, para melhorar custos, para melhorar performance, mas de novo isso é um detalhamento que se a gente quiser conversar depois diretamente a gente entra lá. Vamos lá. Participações diretas e FIPs não entidade. Isso aqui que eu estava falando para vocês, para a gente lembrar ali, que isso aqui é o que a gente, vamos assim, não é o Private Equity tradicional. Então, até para deixar bem claro, as participações diretas aqui são as que a gente ouve falar muito aqui, que são Invepar, Norte Energia, Statkraft, IRB, Serra Azul e outros. São várias empresas menores ali, pequena, TG, Newtel, Litel Participações, que é um investimento direto que a gente tem na Litel, que responde aí por muito pouco, então a gente não vai entrar nesse mérito. Mas para vocês verem, aí eu tomando essa carteira de investimento direto, são 2 bi e 600 daqueles 11 bi mais ou menos que a gente tem. Aqui é importante a gente lembrar, entender 2 coisas. Primeiro, que nas participações diretas, a gente tem um modelo de gestão muito próxima, ou seja, sendo bem objetivo, acho que a gente gasta metade do nosso tempo nesses 2 bi
ou mais, 70%, 80% nesses 2 bi aqui, e os outros 30% nos outros 7 bi que faltam. Então, assim, não esse desbalanceamento, para vocês verem que uma participação direta para a gente exige muito mais atenção, muito mais participação, muito mais risco, inclusive, também, porque a gente está na linha de decisão da empresa. A gente não tem um gestor decidindo, a gente não é só um alocador de capital. A gente está ali no comitê da Invepar, a gente está nos comitês da Nossa Energia, a gente está no conselho da Statkraft, nos conselhos de Invepar e da Nossa Energia também, sendo parte das decisões. Então aumenta o risco, obviamente, é um pouco diferente do Private Equity. E os FIPs da entidade, aqui a gente colocou hoje, a gente está focando muito nesses veículos. Então, como eu falei, a gente já desinvestiu de Florestal, que era Eldorado. A gente está endereçando algumas coisas aqui dentro da entidade. É importante colocar que nesse gráfico a gente não incluiu que a gente está com PL negativo. Então, Sondas não está aqui porque está com PL negativo, 7 Brasil, vocês conhecem, RG Staleiros e OS. Nesses FIPs da entidade, como a gente falou, a gente são os fundos que foram feitos, são FIPs que são veículos para investimentos específicos em empresas. Então aqui você não tem o conceito aí de carteira de investimento. Como eu falei, a gente teve alguns problemas e também risco por uma questão de serem investimentos que têm um foco específico numa empresa, onde a gente vai ter que estar na gestão do negócio e isso aumenta o risco. Isso aqui tem sido muito foco nosso de endereçar, então a gente pode dizer que dessa tortinha aqui, se a gente vier daqui uns 6 meses, ela vai estar diferente do ponto de vista positivo, e a gente está endereçando muito esforço nisso para poder, vamos dizer assim, abrir nosso espaço de tempo para as coisas que a gente acha que são relevantes também. Vamos lá. Isso aqui não tinha como ser tão menos colorido, mas isso aqui são os fundos de Private Equity, tá? Então, quando a gente fala de Private Equity no nosso conceito, e quando e essa minha apresentação aqui é para mostrar para vocês que tem diferença entre as coisas, entre participação direta, entre fundo proprietário e fundo de Private Equity. Aqui dentro estão o modelo que eu falei, da FUNCEF ser uma alocadora de capital, e dentro dessa alocação de capital, ela contrata um gestor e esse gestor faz a gestão dos investimentos, dos desinvestimentos e faz todo o trabalho de cogestão lá dentro da empresa. Então aqui a gente tem nomes conhecidos como FIPAX, RP, Capitaltech, Pátria, Terra Viva, Barcelona, que é o IRB, que é hoje nossa maior fatia aqui. E aqui... curiosamente, a gente vê que isso responde por 1,5 bilhões da nossa carteira de 11 bi. Então, quando a gente fala de Private Equity mesmo, a gente vê que o nosso investimento em Private Equity é muito pequeno dentro da nossa carteira. Tá? E aí, para finalizar, 2 slides, eu queria focar esses 2 slides justamente focando essa tortinha aqui, tá? Esses 2 slides não incluem participações diretas, não incluem fundos proprietários, só incluem o que a gente chama de fundo de Private Equity. Esse slide aqui é um prazo um pouco curto, porque ele já tinha sido aportado muito lá atrás, mas são os últimos 10 anos o nosso fluxo de aportes e recebimentos, tá? Então isso aqui, em azul claro embaixo, são os aportes dos últimos 10 anos que a gente fez nas empresas. O azul escuro é o valor justo da empresa na nossa carteira. E os em laranja são os recebimentos, provavelmente dividendos ou também desinvestimentos que já foram feitos nos últimos 10 anos. E a gente consegue ver aí que nos fundos de Private Equity a gente tem um saldo positivo aqui. E esse último slide ele está um pouquinho confuso aí, mas é razoavelmente fácil de entender. Existem 2 índices aí, eu vou focar mais nesse primeiro aqui, o TVPI, que é o Total Value to Paid in Capital, que é o seguinte, são os desinvestimentos, mais dividendos, mais juros, mais amortizações, mais o valor da empresa sobre o total dos investimentos que a gente fez, mais taxas pagas. Ou seja, trocando em miúdo, tudo que se colocou ali e tudo que a gente recebeu. Olhando somente a nossa carteira de Private Equity, essa aqui de 1,5 bi, a gente faz esses cálculos aqui e a gente chega à conclusão que no Brasil, a média desse índice, desse Total Value to Paid in Capital,
é de 1,39. Do mundo em dólar é de 1,49. E da nossa carteira de private equity, dos 1,5 bi, é de 1,46. Isso para mostrar que o investimento de private equity feito na sua modalidade, vamos assim, segura, com risco mais bem calculado, mostra que a gente está bem posicionado sim. E por isso que eu dividi bem essa carteira para a gente poder entender aí private equity nas suas totais modalidades aí. Aqui embaixo tem um gráfico que mostra um pouquinho que eu acho que é muito importante também, é que os retornos, os maiores retornos aqui, amarelo, isso aqui é o mesmo índice, o TVPI, só que primeiro quartil de gestores, aqui o preto é o primeiro quartil do mundo. Então você mostra aqui um pouquinho que você selecionar gestores que já vem entregando resultados consistentes, aumenta obviamente a tua probabilidade de estar dentro aí do 1,49, 1,46. E isso a gente obviamente aprendeu, a FUNCEF aprendeu com o tempo, vamos assim, nessa safra de investimento de private equity, e hoje a gente tem uma boa lição, às vezes um pouco dolorosa, às vezes não tanto, mas de onde estão os bons gestores e como é que a gente consegue retroalimentar isso aí com as lições aprendidas aí nesses anos. Então é isso, acho que a ideia era basicamente isso, era mostrar para vocês essa nossa carteira, e é importante ter isso em mente, que essa divisão aqui, ela tem muito peso, essa alocação dessa maneira, ela tem muito peso nos retornos que a gente pode ter na nossa carteira. É isso aí. Então, acho que agora quem está com a palavra, continuamos. Obrigado. Obrigada, Wagner. Dando continuidade, nós gostaríamos de chamar, então, à frente a diretora Andréa, por gentileza, o próprio Wagner, e os nossos convidados, Rodrigo Menezes e Luiz Figueiredo. Para frente. Tá. Deixa eu pegar aqui. Eu vou aqui para poder ver também. Bom dia, meu nome é Luiz Figueiredo. Queria inicialmente agradecer o convite para estar aqui hoje conversando com vocês sobre Private Equity e também parabenizar a FUNCEF por realizar esse seminário, essa conversa. Acho que isso é muito importante para a Fundação poder ter esse diálogo com todas as áreas e com diferentes stakeholders, com o mercado, regulador, tudo mais. E no final a gente vai ver, eu acho vou tentar passar isso aqui, que isso é muito importante no meu ponto de vista, para o sucesso de longo prazo da Fundação na sua missão e também para o país, quando a gente pensa na economia real, no desenvolvimento do crescimento do país. Porque quando a gente está falando de private equity, de imobiliário, a gente não pode esquecer que isso está muito relacionado com a economia real. Então, acho que isso é um ponto importante. E é interessante que hoje são dois painéis, então, um de private equity e outro imobiliário, que são duas classes de ativos do que normalmente se chama de investimento alternativo. Então, a minha ideia é exatamente começar falando um pouco aqui, e eu entendo que tem um público aqui um pouco diverso, no sentido de pessoas que estão mais no dia a dia desse tipo de investimento, pessoas que estão menos, então eu achei que seria interessante a gente começar dando aí esse pano de fundo. Então, o que são investimentos alternativos? Quando a gente pensa em investimento, a maioria de nós pensa naqueles investimentos tradicionais. A gente pensa em renda fixa, pensa em renda variável, um pouco ali dos fundos multimercado, e eu estou vendo que distorceu um pouco, vamos ver daqui para o fim como fica. Mas, bom, esses são os investimentos tradicionais que a gente normalmente está acostumado a lidar. Por outro lado, quando a gente pensa em alternativo, a maioria de nós pensa aquela pessoa que se veste um pouco diferente, um rock alternativo. Então, alternativo, a primeira coisa que vem na cabeça não é investimento normalmente. Mas, o que é então investimento alternativo? Primeiro são aqueles estruturados. Então a gente está falando de, normalmente, estruturas mais complexas. Segundo, são investimentos de longo prazo. A gente está falando sempre de um horizonte maior. E isso, de novo, tem muito a ver com o negócio de vocês, que é um negócio de longo prazo, né? de garantir a aposentadoria das pessoas no longo prazo. E a gente está falando de ativos reais, eu já tinha comentado com isso, a gente está falando aqui
de economia real. Investimento alternativo, na realidade, são 3 diferentes classes. A primeira é infraestrutura. A segunda é o private equity, que é o foco desse painel aqui, e imobiliário, que vai ser o foco do próximo painel. Por isso que eu achei que foi bem interessante começar aqui com esse pano de fundo. E aí, eu acho que tem algumas particularidades muito importantes quando a gente compara aqueles investimentos tradicionais que eu comentei antes e os alternativos. Para quem está querendo entender ou trabalhando com isso, é interessante. Primeiro, os tradicionais são fundos abertos. Fundos abertos são aqueles que você aplica a hora que você quer, você resgata a hora que você quer. Então você entra e sai do fundo no momento que você quer. Os fundos alternativos, normalmente, eles são sempre fechados. São fundos onde você normalmente aplica a hora que ele é criado, no início, e você não pede resgate. Você recebe o dinheiro de volta conforme os investimentos são feitos, eles são vendidos e o gestor devolve aquele recurso, que a gente chama de amortização. Então esse é um ponto importante, essa característica fundo aberto e fundo fechado. Segundo, os fundos tradicionais, eles são muito padronizados. Quando você pega regulamento de fundos de ações, são muito parecidos um com o outro. Você pega regulamentos de fundos de DI, são muito parecidos com os outros. Você pega regulamentos de fundos alternativos, fundos de private equity, fundos imobiliários, são todos bastante diferentes. Você tem muitos nichos de atuação, você tem complexidade. Eu já vi documentação legal de fundo de private equity no exterior que eram 1000 páginas, era uma pilha desse tamanho, um fundo de private equity, diferentes veículos e tudo mais. Então, são estruturas não padronizadas. Fundos tradicionais negociam no que a gente chama de mercados organizados. Você negocia em bolsa de valores, você negocia na CETIP, Selic, então isso é um mercado organizado. Já os fundos alternativos, você negocia normalmente em transações privadas, são ali partes privadas, normalmente o gestor e o dono de uma empresa, no caso do private equity, negociando um investimento. Finalizando, como que você olha retorno nesses ativos? Aqui eu vou gastar um minutinho a mais que eu acho importante. Nos fundos tradicionais, retorno é relativo. Isso significa que você está medindo contra o DI ou contra o Ibovespa, por exemplo. Já nos fundos alternativos, é o que a gente chama de retorno absoluto. Normalmente você mede o retorno contra uma taxa fixa. Lá fora não tem inflação, normalmente é 8%. Então sempre a taxa preferencial é 8%. Então você está se medindo quanto o fundo está dando em relação àquele 8% ou num múltiplo que o Duducho já explicou ali no último slide dele. Aqui também tem um ponto muito importante, porque o fundo aberto, eu comentei, você entra e sai a hora que você quer. Quando você aplica, aumenta a quantidade de cotas do fundo. Quando você resgata, diminui. No fundo fechado, por mais que você faça uma amortização, a quantidade de cotas não muda, ela é sempre a mesma. E aqui tem um ponto muito crítico. Como que você mede rentabilidade de fundo tradicional? Variação da cota. A cota no início do ano era 100, a cota no final do ano era 120. Esse fundo teve uma rentabilidade de 20% no ano. Como que você mede, no caso de fundo alternativo? Taxa interna de retorno, IRR. Então você tem que olhar o fluxo de caixa. Quanto que você aportou e tudo que você recebeu de amortização de volta. Você tem que fazer a taxa interna de retorno desse fluxo. Aí você consegue entender a rentabilidade do fundo alternativo. Isso é importante porque você tem um fundo onde você tem 100 de patrimônio, se alocou ali em 3 empresas, vamos lá, 33 em cada uma. Você vendeu uma empresa por 50, no fundo fechado você vai pegar esses 50 e devolver para o cotista. No que você devolveu o dinheiro para o cotista, o patrimônio ele cai, ele reduz, você diminui o patrimônio. Como a quantidade de cotas não diminui, o que acontece com o valor da cota? O valor da cota cai quando você faz a amortização. Então, se você comparar o valor da cota em fundo alternativo fechado, o valor da cota ele cai ao longo do tempo. Isso não significa que a rentabilidade caiu. E eu já vi diretor de investimento de fundo de pensão, de tamanho não pequeno, fazendo apresentação para o público, listando fundo de private equity, colocando rentabilidade, negativo e não sei quanto. Eu conhecia o fundo e pus isso perguntar para ele. Como que você fez essa rentabilidade aqui? A variação da cota no período. Lastimável. Então, é importante para a gente entender a forma de você analisar. Isso já faz uns 10 anos. O mercado maturou, é bom falar isso. Mas é importante a gente entender um pouco quando a gente está olhando. Bom, entendido o que é investimento alternativo, assim eu espero pelo menos, por que faz sentido a gente pensar em alocar capital para isso? Então, primeiro, você aumenta o retorno de uma carteira de investimentos.
você tem maior acesso à oportunidade. Aqui é simples, você vai investir em Bolsa de Valores no Brasil, tem 300 empresas listadas em Bolsa, você vai ter que escolher uma daquelas. No Private Equity, você está investindo em empresas fechadas, você tem dezenas de milhões de empresas no Brasil. Então obviamente, você aumenta o teu universo. Você tem um prêmio por iliquidez. Você, por estar comprando uma empresa que não é negociada em bolsa, que você não pode sair a hora que você quiser, você vai ter que fazer uma negociação, isso tem desafios, mas obviamente tem um prêmio por iliquidez que aumenta o retorno. E você, tem também um fluxo estável de longo prazo. Muitos contratos, por exemplo, imobiliário, contrato de aluguel, isso é um fluxo estável. Infraestrutura, um contrato de venda de energia, é um fluxo estável. Então isso é importante para uma carteira de investimento. Além disso, investimento alternativo reduz o risco da carteira. Por quê? Ele tem baixa correlação com as outras classes de investimento. Então, se você tem renda fixa, você tem renda variável, né, bolsa, a hora que você inclui alternativo, por conta da baixa correlação, você diminui o risco, você tem uma menor volatilidade da sua carteira como um todo. E, além disso, é um instrumento de proteção contra a inflação. Porque, por exemplo, aqueles contratos de aluguel é corrigido por índice de inflação. Os contratos de energia, normalmente, também são corrigidos. Então, tem uma série de contratos de receita em investimentos alternativos que são corrigidos por índice de inflação. Então, se a inflação sobe, você automaticamente está protegido. Então, isso é importante para uma carteira de investimento. Se a gente olha isso de forma teórica, na linha azul, o que seria uma relação risco-retorno de uma carteira de investimento tradicional, que a gente fala só renda fixa e renda variável. A hora que você inclui o alternativo, você desloca a curva. Então, significa que para um mesmo nível de risco, você tem um maior retorno. Ou para um mesmo nível de retorno, você tem um menor risco. Então, essa é a teoria. Se a gente olha a prática, aqui eu tenho dados de 30 anos. É importante quando a gente vai olhar esse tipo de dados, você olhar série longa. Então, a gente consegue ver, de novo, o risco medido pela volatilidade e retorno de diferentes classes de ativos. Então, aqui o Private Equity, a gente vê que é um dos maiores, na verdade é o maior retorno, e tem um risco, eu diria que está aqui no meio da classe de ativo. O imobiliário é um retorno no meio aqui da classe, mas é um risco dos menores. Então, isso fica claro, olhando o longo prazo, o que eu comentei, essa interessante relação retorno-risco de investimento alternativo. Bom, como conclusão, o que acontece? Se a gente olha a participação de carteira de investimento de alguns tipos, de alguns segmentos de investidores, a gente consegue ver a participação que tem alternativos. Então, de novo, alternativos nesse dado aqui, que é um dado global, está incluindo o Private Equity, e quando eu digo Private Equity, eu coloco todos aqueles segmentos que o Dudushi mostrou no primeiro slide dele, indo do semente ao Private Equity, e também o imobiliário, como eu falei, infraestrutura, o que lá fora se chama de natural resources, tem florestal, esse tipo de coisa, e alguma coisa, algum tipo de hedge funds no dado global é colocado como alternativos também. Mas olha só isso aqui, os endowments, queria que vocês olhassem, mas não deixei. Os endowments são aqueles fundos, normalmente das universidades, Harvard e Yale, 52% da carteira dos caras tem alternativos. Family offices, 46% da carteira em alternativos. Fundações privadas, Rockefeller Foundation, Bill and Melinda Gates Foundation, por aí vai. 43% da carteira em alternativos. Fundos de pensão públicos, 26%. E fundos soberanos, 25%. Então, aqui fica claro a importância que diferentes tipos de investidores dão para essa classe de investimentos alternativos. Bom, seguindo, vamos agora falar especificamente do Private Equity Venture Capital, que, como eu comentei, é uma das 3 classes ali que compõem o alternativo. Private Equity Venture Capital nada mais é do que investimento em empresa fechada, a gente já comentou isso. Então, aqui eu começo olhando os dados do exterior. Essas são empresas que receberam investimento de Private Equity Venture Capital, muitas vezes na sua criação, muitas delas só existem hoje porque receberam investimento de Private Equity Venture Capital. É importante a gente tangibilizar, quando a gente fala Private Equity aqui, dá para tangibilizar. E eu faço um desafio. Tem alguém aqui que pode levantar a mão e dizer para mim que não usa o serviço ou um produto de uma dessas empresas em 24 horas aí durante um dia? Estou esperando. Então, é difícil, né? Então, isso dá para ver a importância do Private Equity Venture Capital no mundo. Vamos olhar o Brasil.
Aqui são empresas que receberam investimentos de fundos de Private Equity Venture Capital, algumas delas receberam investimento de vocês, porque o Dudu comentou, vocês têm uma alocação já relevante em Private Equity Venture Capital, então a gente consegue ver aí os diferentes setores, isso é muito importante, quer dizer, o Private Equity Venture Capital está contribuindo para a economia real do Brasil nos mais diferentes setores. Continuando, de novo, empresas que receberam investimento aqui no Brasil. Então, esse trabalho do gestor de Private Equity de identificar as oportunidades de investimento e depois contribuir para essas empresas para crescerem no longo prazo é muito importante. A gente vê aqui nomes certamente também muito utilizados por nós no dia a dia, alguns até já foram desinvestidos, mas são investimentos de alguma forma nos últimos 5, 10 anos que aconteceram. E eu falei investimentos no exterior, investimentos no Brasil, e eu deixo por último um aqui, que eu gosto muito, porque esse é um caso interessante, porque é uma empresa brasileira, foi fundada lá no Rio Grande do Sul, foi comprada por um fundo de Private Equity brasileiro, depois de crescer, foi comprado por um fundo de Private Equity americano, que virou dono da empresa, e hoje é listada em bolsa no exterior, e tem mais restaurantes no exterior do que no Brasil. Então é um caso bastante interessante para a gente poder aí, de novo, tangibilizar um pouco o Private Equity Venture Capital. Mas é importante dizer, eu já tinha falado sobre isso, o Private Equity Venture Capital é uma classe de ativo. FIP não é classe de ativo. O FIP é um veículo. Então você pode fazer muitas coisas com FIP. Então, por exemplo, um FIP patrimonial. Uma família, uma pessoa tem ali uma empresa, 2 empresas, resolve organizar aquele seu patrimônio e resolve criar um FIP. Então isso é um FIP patrimonial. FIP proprietário. Algumas pessoas aqui, Rodrigo, Dudu, resolvemos abrir um restaurante. Aí abrimos um segundo, terceiro restaurante e resolvemos colocar isso dentro de um FIP. Então, um FIP proprietário, ali de alguns amigos. Ou você pega 4 empresas de alimentos trabalhando ali numa região, precisam de uma frota de caminhão para distribuir sua produção, armazéns e tal. Aquilo não é o core business, eles resolvem fazer em uma única empresa, se juntam ali 4 empresas de alimento, formam um FIP simplesmente para criar ali essa empresa de logística, de distribuição. Então isso foi um FIP proprietário. Ou 4 fundos de pensão se juntam para deixar o Shediac e o Lúcio sem dormir à noite. E aí criam outro fundo proprietário. Mas a ideia hoje aqui é falar do Private Equity Venture Capital, que é o FIP tradicional, como o Dudu falou, para o Private Equity Venture Capital. Então, eu acho que o Dudu mencionou, quer dizer, nesses 2 FIPs aqui, no patrimonial e no proprietário, a característica principal é que os cotistas do FIP, os donos no final do dinheiro, eles se envolvem na empresa investida. Então não tem um gestor, tem um envolvimento, seja como conselho de administração, seja muitas vezes até como diretor da empresa investida. Então, esse envolvimento do cotista com a empresa investida fez a CVM segregar isso no chamado FIP não entidade de investimento. Isso não é Private Equity. A gente não pode confundir aqui com Club Deal, que é uma coisa parecida, mas que aí tem o envolvimento de um gestor, então é um Private Equity. E muitas vezes aqui é uma única empresa. Mas vamos falar aqui do FIP de Private Equity Venture Capital. Acho que essa é a ideia. Primeiro, a característica, tem diversos investidores não relacionados. Então não é uma família ou 4 amigos, são normalmente mais investidores, uma série de investidores não relacionados. E o normal também, são diversas empresas investidas, é uma carteira de investimentos que tem embaixo desse FIP. E tem um gestor. Esse talvez é um dos principais pontos, tem um gestor. E aqui, de novo, isso é um pouco desafiador, por quê? Porque pela norma da CVM, todo FIP tem que ter um gestor. Então mesmo aqueles FIPs proprietários, aqueles FIPs patrimoniais, eles na prática, formalmente, eles têm um gestor. Só que na teoria, quem está gerindo, como eu falei, são os donos do dinheiro, os cotistas. Então no FIP de Private Equity, como a gente consegue saber o que é efetivamente um gestor de Private Equity? Então, primeiro ponto, ele tem discricionalidade. Então, quem vai tomar as decisões em relação à companhia de investimento, quem vai estar no conselho de administração da companhia investida, são pessoas indicadas pelo gestor. Então, esse é um ponto. Segundo,
recebe uma taxa de gestão a valor de mercado. E eu vou falar isso no slide seguinte, mas esse é um ponto importante, porque como eu falei, todo FIP vai ter um gestor, mas se olha lá alguns FIPs, tem um gestor ganhando 0,1, 0,2. Isso não é um gestor de Private Equity. O gestor de Private Equity não trabalha para ganhar zero nada. Então, o gestor de Private Equity trabalha para ganhar performance. E a performance, basicamente, é 20% do resultado obtido. Então, quando tem taxa de gestão, e gestão e administração, esse nome se confunda, você tem administrador, o gestor, então tem regulamento que segrega taxa de administração e gestão, regulamento que chama tudo de gestão, tudo de administração, mas tem que saber o quanto vai para o gestor. E o gestor tem investimento no fundo. No mundo isso é padrão, para alinhar interesses, o investidor coloca dinheiro no fundo. Obviamente a gente adora jabuticaba nesse país, e no caso de vocês o regulador resolveu colocar um percentual já na norma, de 3%. Então, no exterior muitas vezes isso é 1%, 2%, pode ser 5%, isso varia, mas o importante é que seja um investimento no fundo que seja relevante para esse gestor em relação ao tamanho dele. Então o gestor tem que investir no fundo um percentual para que ele alinhe o interesse com os investidores. E eu falei da taxa de administração. Então vamos olhar que interessante. Aqui eu tenho fundos captados 2017, 2018 e fundos em captação. Conforme o tamanho do fundo, a gente tem a mediana e a média da taxa de administração. Então, basicamente a gente está falando de 2%. Fundos acima de 2 bilhões de dólares, ele cai um pouco para 1,75. No Brasil, a gente tem um fundo desse tamanho. Então, a taxa de administração global é 2%. E aqui, de novo, eu preciso fazer dois comentários, vocês vão me desculpar. Primeiro, infelizmente no Brasil, nosso custo trabalhista não é mais baixo que no exterior. Nosso custo de internet, nossos outros custos de operar, impostos e tudo mais, não é mais baixo que no exterior. Então, se no mundo inteiro se opera com esse valor de taxa de administração, é muito estranho alguém achar que vai ser tão mais eficiente no Brasil e que vai gerir um fundo de Private Equity com uma taxa de 1%, de 1,5%. Não vai dar certo. E eu já vi de novo. Eu já vi equipe de fundo de pensão meio que comemorando, o gestor veio aqui pedir 2%, negociamos e vai pagar 1,4%. Está comemorando a coisa errada. Tem que comemorar o resultado no final. E não ficar negociando uma taxa de administração no início, que no mundo inteiro há décadas se trabalha num patamar, e não é por comodidade, e os investidores fazem uma due diligence lá, que é muito profunda e detalhada, e entendem que realmente este é o patamar necessário, e no Venture Capital isso é 3% muitas vezes. Aqui a gente está falando de Private Equity. Então, esse ponto da taxa de administração é importante. Agora vamos falar do Private Equity Venture Capital na carteira dos fundos de pensão, que eu acho que é algo para trazer de novo mais para a realidade de vocês. Dado tudo que eu já comentei, a gente olha agora os 1.000 maiores fundos de pensão nos Estados Unidos. E a gente quebra aqui a carteira. Então a gente vê, obviamente, renda variável no exterior é muito grande, quase metade da carteira, e o Private Equity vem ali com 8,5% em média nos 1.000 maiores fundos. Então, a alocação média dos Estados Unidos, 8,5%. Só que se a gente olha as 20 maiores exposições, então aqui eu estou pegando o global, não dá para vocês lerem acho que nada aqui, né? Mas assim, o importante são os 20 maiores fundos. Aqui tem Estados Unidos, tem Europa, tem Canadá, tem Coreia, mas a média, o número que eu queria que vocês vissem, mas também não conseguem ver, é este aqui, a média dos 20, 19%. Então, e aqui as 20 maiores exposições, não é os 20 maiores. Eu tenho um fundo de pensão aqui, que o total do patrimônio dele é 280 milhões de dólares. 280 milhões de dólares. 23% da carteira dele está em Private Equity. Então, não é os 20 maiores do mundo, são as 20 maiores exposições a Private Equity no mundo. E aí a média disso dá 19%. Então a média dos 1.000 era 8%, as maiores exposições são 19%. Então isso é relevante na carteira dos fundos. Mas por que será? Por causa disso. Aqui eu olho o retorno dos 100 maiores fundos de pensão Estados Unidos e Europa. Num dado de longo prazo como tem que ser, isso é 10 anos. Lá acho que é 12, eu coloquei? Ah não, 10. 10 anos, está ali. Isso é 10 anos. Então, neste período de 10 anos,
A média da carteira desses fundos de pensão gerou 6,2% de retorno, na média da carteira. Isso pagou a meta atuarial desses fundos. O Private Equity nesse período gerou 10%. O imobiliário foi o segundo, 6,6%. Então os dois painéis que a gente está falando hoje são as classes de ativo que pagam a meta atuarial. Se você tirar isso aqui da carteira, não precisa ser gênio para entender que a meta atuarial não vai ser batida. Então, por conta disso que você tem aquelas alocações relevantes que a gente mencionou nos slides anteriores. Será que isso acontece no Brasil também? A gente falou até aqui muito mais de exterior. Então, no Brasil, capital comprometido para a Private Equity Venture Capital tem crescido, basicamente triplicou de 2011 para cá, 170 bilhões de reais. E aqui, esse é o total comprometido, ainda tinha no final do ano passado 40 bilhões para ser investido. Os investimentos tem aí por volta de 15 bilhões ao ano, é um pouco cíclico, tem ano recessão, você investe menos, ou volatilidade e tal, taxa de juros e até eleição, Copa do Mundo, diferentes motivos, mas é cíclico, mas aí a gente tem tido aí investimentos por volta de 15 bilhões ao ano. Talvez o que é ainda mais importante do que o investimento é isso aqui, o desinvestimento. Porque fundo de pensão investe no fundo, o gestor acha a empresa, investe na empresa, mas o mais importante é vender a empresa e devolver o dinheiro para os investidores, com um retorno bom. E aqui a gente consegue ver, a gente tinha desinvestimentos ao longo de um período grande, aí por volta de 5 bilhões ao ano, isso dobrou para 10 bilhões em 17 e atingiu quase 14 em 18, ano passado. Então, a gente vê que essa roda está funcionando no Brasil, está girando de forma correta, a gente está conseguindo fazer as saídas. E, apesar de todo esse crescimento, a penetração do Private Equity Venture Capital no Brasil ainda é baixa. Então, a gente vê investimento contra PIB 0,11% no Brasil. A gente tem aqui alguns países desenvolvidos e alguns outros em desenvolvimento, desenvolvidos. A gente vê que o Brasil ainda é muito baixo em termos de investimento de Private Equity em relação ao PIB. Então tem muito potencial para crescer ainda. Então está crescendo, mas será que está gerando retorno? Então vamos olhar agora. Esse é um estudo do INSPER, eu acho que talvez seja o mesmo que o Duduch também utilizou na apresentação dele, ou não tenho certeza, porque o INSPER fez diferentes estudos. Mas aqui a gente tem basicamente 500 investimentos, 80 fundos, e a gente percebe. Quando a gente pega os investimentos como um todo, o múltiplo TVPI que o Duduch explicou, a média, isso aqui está em dólar, porque o INSPER fez o estudo dele em dólar e em reais, eu achei melhor trazer a moeda forte que é dólar. 2,6 vezes em média. Quando a gente olha os fundos, e aí é o IRR, que eu já mencionava, a taxa interna de retorno, 22% em dólar, a taxa interna de retorno do estudo do INSPER dos 88 fundos. O múltiplo é o mesmo nos fundos e nos investimentos. Alô? Parou de funcionar, mas vamos lá. Private Equity, o múltiplo médio 2,7 em dólar. Perda total 14%. E performance extraordinária, aquelas empresas que você recebeu, que você vendeu por mais de 5 vezes o valor investido, 11%. Eu vou comentar um pouco sobre isso, mas antes vamos ver o Venture Capital, 144 investimentos aqui, múltiplo médio 2,3 vezes, perda total 44% e performance extraordinária 13%. Então aqui, o que eu quero comentar? Não só o retorno que no Brasil é positivo também, relevante em dólar, mas eu acho importante mencionar esse dado aqui, perda total. Por quê? Porque isso acontece, isso é da natureza do Private Equity. Você monta uma carteira de investimento, você diversifica, alguns vão dar certo, alguns vão dar muito certo, alguns vão dar errado, alguns vão dar muito errado, vão ter perda total. O importante é que, na média, o retorno é positivo e é bem positivo em dólar, a gente está vendo. E por que é importante o entendimento dessa questão da perda total? Para o gestor de Private Equity, isso é importante para ele, porque o gestor está lidando ali com uma carteira de diversas empresas. Quando uma dá problema, ele tem que, se ele percebe que aquilo não tem recuperação, ele tem que ter disciplina para virar a página
e focar os recursos dele em termos de tempo, o Dudu comentou o quanto é crítico tua alocação de tempo. O tempo é o bem mais crítico que a gente tem. Então o gestor tem que dedicar o tempo dele e os recursos naqueles investimentos que vão dar certo, que estão indo bem, que vão ter futuro. E ter a disciplina de virar a página e liquidar os que não vão bem. Então o gestor tem que ter essa disciplina. Mas, por outro lado, os investidores no fundo de Private Equity também têm que entender isso. Porque se os investidores no fundo de Private Equity, quando tiver uma perda total, quiserem contratar uma auditoria, quiserem abrir uma comissão interna para entender o que aconteceu, de novo, vai estar gastando tempo e recurso, o que não faz sentido, porque é da natureza que alguns investimentos sejam perda total. Então é importante entender isso quando a gente fala de Private Equity. Finalizando aqui, já me deram o meu deadline, é bem desafiador você alocar recursos para Private Equity Venture Capital, não é simples. E então eu tenho aqui acho que 3 slides para te comentar isso. Primeiro, os gestores de Private Equity Venture Capital são nomes, são firmas especializadas e independentes. Então, aquilo que a gente fala, é muito fácil, vou investir num fundo de ações e você pega aquele bancão, aquele nome que todo mundo conhece e tal. Estou investindo naquele enorme que todo mundo conhece. Aqui nem todo mundo conhece, porque são gestores independentes. Então, esses são os 10 maiores gestores de Private Equity no ranking desse ano. Então, são firmas especializadas nisso. Então, isso já traz um desafio maior quando você vai alocar. Você precisa conhecer, você precisa criar relacionamento com os gestores. Isso é global, mas a mesma situação acontece no Brasil. Aqui, as estratégias. Aqui a gente está olhando 2005 a 2015, risco-retorno dos diferentes estratégias. Aquele slide um pouco que o Dudu começou mostrando do capital semente até o Private Equity. Aqui quebra um pouco mais, mas são as estratégias de Private Equity Venture Capital. Cada uma tem uma relação risco-retorno diferente. Então, se você vai alocar, você precisa estudar isso daqui e ver como eu vou montar meu programa de alocação para Private Equity Venture Capital. E eu já digo que o importante é diversificar. E esse slide mostra por que o importante é diversificar. Aqui a gente olha um estudo que pegou 2.700 fundos e fez um estudo estatístico, capital investido em risco. Quem trabalha com risco normalmente tem o tal do VAR, o Value at Risk. Aqui é um conceito parecido, capital investido em risco. A parte azul escura, basicamente você está com o teu capital investido em risco tão diversificado que o capital investido em risco chega próximo de zero. No Private Equity, você consegue isso investindo em 3 fundos durante 3 anos, que são o tal dos vintages, das safras. Então, se você investe durante 3 fundos durante 3 anos, você obtém uma diversificação tal que o teu capital investido em risco beira zero. No Venture Capital, você precisa investir durante 9 anos em 3 fundos. Por conta do perfil, você tem uma necessidade de diversificação maior. Mas se você fizer a diversificação correta, de novo, você consegue reduzir significativamente seu capital investido em risco. Isso é importante na alocação. E a dispersão de retorno de Private Equity é muito grande. Se você olha um fundo de renda fixa, um fundo de renda variável, a diferença entre o maior retorno e o menor, aqui o decil superior e inferior, é pequena. A gente está vendo ali graficamente como este tamanho aqui é pequeno. Por outro lado, no Private Equity, olha o tamanho da dispersão. Então você precisa ter disciplina muito grande na análise dos novos investimentos. E aqui eu olho só o Private Equity, um dado de novo, de longo prazo, a gente olha os vintages ano a ano. Aqui é muito interessante, a linha azul é o fundo de maior retorno naquele ano. A linha vermelha é o fundo de menor retorno. Então, aqui é a fronteira do primeiro quartil, aqui é a fronteira do terceiro quartil para o quarto. Então, primeiro quartil está entre 20 e 80. Se eu quiser olhar aqui 2014 como exemplo, se você selecionou um fundo muito bem, você teve um IRR de 80% ao ano. Se você selecionou bem no primeiro quartil, você está aqui entre 20 e 80. Se você selecionou mal, você vai estar aqui embaixo. Então, a seleção no Private Equity Venture Capital é crítica. E aí, finalizando, esse é o meu último slide, quando a gente olha múltiplo de retorno, eu acho esse um estudo bem interessante, investimento direto. O Dudu comentou a questão de alguns investimentos diretos. O que acontece? Esse é um estudo de retorno de investimento direto. Se você faz um investimento direto, essa estatística mostra que você tem 30% de chance dele ser 5 vezes o valor investido, um ótimo retorno. Mas, cara, tem mais de 30% de chance de ser zero, de você perder tudo. Isso porque você fez um único investimento. E aqui no meio tem uma dispersão
de retornos. Se você investe em um fundo de private equity, olha o que acontece. Você tem uma probabilidade já bem mais baixa de ter 5 vezes o valor investido, mas estatisticamente você não perde tudo, e a possibilidade de ter prejuízo, ou seja, menos de 1, investiu 100 e recebeu menos que 100, a probabilidade ainda existe, mas ela é baixa. A maior probabilidade está aqui, entre 1% e 2%, quando você investe em um fundo de private equity. Por outro lado, se você pega uma carteira, por exemplo, de fundos de private equity, olha o que acontece na coluna verde. Você zera, você não tem o verde aqui embaixo, então você estatisticamente zera a probabilidade de perder capital, e até o teu retorno médio esperado é um pouco maior, é por volta de 2 vezes o valor investido. Tudo isso por conta da diversificação. Então, a potência da diversificação no retorno de private equity é muito grande. O Dudushi mencionou isso, porque quando você olha a carteira de vocês, são 35 ativos, se não me engano, 35 fundos na carteira de private equity venture capital, mas é um percentual em reais menor. Então, isso mostra a diversificação que isso tem. E a hora que você pega aqueles 35 fundos, se cada um investir em 10 empresas, como é, seriam 350. Então, o potencial de diversificação que leva a essa dispersão de retorno tão interessante. Pessoal, desculpa ter cedido aqui, mas obrigado mais uma vez pela oportunidade. Pra caramba. Tá bom. Ótimo. Deixa eu ligar o meu aqui também. A gente não tinha combinado nada, mas eu acho que no final das contas acabou alinhando muito sobre o que a gente falou, né? Acho que sim. Bom, eu queria começar algumas discussões aqui. Algumas coisas a gente já planejou, mas algumas coisas vieram ideias do que a gente acabou ouvindo aí. E aí eu vou colocar a questão e aí talvez o Luiz Eugênio ou o Rodrigo respondam. Mas eu acho que é uma coisa que ficou, que a gente não abordou aqui, mas está muito clara para os fundos de private equity, o desenvolvimento do mercado de capitais e como é que isso influencia diretamente nessas saídas. Você mencionou a questão do Fogo de Chão. Fogo de Chão é uma empresa criada aqui no Brasil, com investimento local, que depois acabou sendo investida por um fundo estrangeiro e que acabou tendo a sua saída no mercado de capitais lá fora. Quanto que talvez o fato do mercado de capitais aqui no Brasil não estar atrativo, não estar desenvolvido, impacta isso, essas saídas? Como é que você vê isso? Talvez, Rodrigo, como é que o Luiz Eugênio vê isso? Porque a questão de saída para a gente é uma questão super relevante, né? Então, como é que um desenvolvimento de mercado de capitais vai turbinar esse mercado de private equity também, né? Deixar o Rodrigo falar para eu respirar um pouco. Vamos lá. Vou contar um caso aqui interessante. Eu tive, em 2006, 2007, o Luiz deve se lembrar, a Bolsa começou um movimento de trazer empresas que tinham potencial de abrir capital. Então fazia-se reunião com advogados, auditores, consultores, bankers, e toda essa turma. Ia lá, 2, 3 empresas faziam a apresentação. Eu me lembro, e aqui sem nenhum preconceito, talvez me defendendo por eu estar de calça jeans, era só a turma de terno e gravata. E aí chegou e falou, poxa, quais são os desafios que a gente tem? Vamos olhar a barreira regulatória, talvez a gente tenha que melhorar isso, tem que olhar esse custo, etc. e tal. E lembra que nesse momento, 2007, 2008, a gente estava terminando aquele boom de IPOs, tá? Se eu não me engano, 2007 Sim. Foi o ano com mais IPOs no Brasil, 64, 63 IPOs naquele ano, onde todo mundo comprava de qualquer coisa. A partir dali veio a crise de 2008 e aí o resto da história vocês conhecem. Mais ou menos 3 meses atrás, a Bolsa chamou, enfim, para quem a gente trabalha muito como escritório, para os fundos de Private Equity Venture Capital e trabalha muito hoje para as portfólio companies desses fundos. E falou, olha, cara, a gente veio aqui porque a gente está conversando com os advogados, estamos batendo um papo separado com cada um dos advogados para dizer quais são as barreiras regulatórias, o que a gente tem que melhorar, etc. e tal. E eu falei, olha, a gente não tem que melhorar nada de barreira regulatória, a gente precisa de dinheiro. Então, porque eles estavam ali querendo trazer as empresas de tecnologia, mais ou menos 3, 4 meses atrás, a gente já tinha os unicórnios brasileiros, hoje a gente tem 7 empresas que valem mais de $1 bilhão, né, que são o que a gente chama de Venture Capital Backed, então são empresas que se desenvolvem muito rápido. Falou, olha, que a gente precisa de liquidez, porque se a gente não tiver liquidez aqui, a liquidez vai acontecer
aonde ela estiver. Onde é que eu quero chegar com isso? É que no final do dia, pegando o gancho da tua pergunta, de falar assim, eu não sei se tem relevância o mercado de capitais brasileiro está desenvolvido ou não. Perfeito. Eu acho que o que tem relevância é se o ativo é um bom ativo ou se ele não é. Porque se o ativo é bom, se não tem dinheiro no Brasil, o cara vai abrir lá fora. Ótimo. E aí, eu vou trazer também aqui alguns exemplos. Eu tive na China e em Israel, num curto período de tempo, onde você vê o tempo inteiro, tudo bem, há um volume de recursos na China incomparável, mas os chineses vão para os Estados Unidos e abrem Hong Kong com a mesma facilidade, e os israelenses ficam abrindo capital nos Estados Unidos e também na Bolsa Israelense. Ou abre-se capital na Suécia com valores menores, também porque há uma liquidez ali para um tipo específico de empresa. Então eu não acho que é um problema disso. Agora, a gente pode discutir, legal, e aí entro lá, eu gostei muito do comecinho do que o Luiz disse, fala, pô, o que é o nosso papel como Brasil e construtor desse país, porque a gente quer um mercado de capitais aqui mais desenvolvido. Claro que há algumas questões regulatórias que a gente pode tirar da mesa, mas o problema não está ali naquele arcabouço regulatório de CVM, Bacen, não, ele está aqui no Congresso. Ele está nessa MP de liberdade econômica, de burocratização, ele está em pontos maiores. A gente fala disso mais adiante. Então eu não vejo como um problema, ele é um problema para o Brasil, mas ele não é um problema para as empresas brasileiras que forem bem-sucedidas, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Ótimo. Acho que quando a gente pensa no Private Equity Venture Capital, é exatamente o que o Rodrigo falou. E o gráfico de volume de saídas mostrou isso. Quer dizer, os gestores têm achado os caminhos de saída. Em alguns momentos o mercado de capitais no Brasil está aberto, outros não. E em alguns momentos essa saída pode ser lá fora ou aqui, via mercado de capitais ou estratégico. Então, isso tem permitido que o mercado de Private Equity Venture Capital se desenvolva. Acho que poderia se desenvolver mais e ter até retornos mais interessantes se a gente tivesse um mercado de capitais mais desenvolvido no Brasil. E talvez para finalizar, comentar, eu tenho o slide, não trouxe para não demandar mais tempo do que eu já tomei, mas assim, o Private Equity Venture Capital já gera, quando a gente olha, acho que é 14 anos o gráfico, cerca de 42% dos IPOs na Bovespa, nesse período, foi de empresas que tinham investimento de fundos de Private Equity Venture Capital. Esse dado, por acaso, é até maior do que o dado americano. O último dado americano que eu olhei estava em 38%. O Brasil tinha passado em termos da importância do Private Equity Venture Capital como geração de empresas para o mercado de capitais. E tem um aspecto interessante que é empresas de diferentes setores. Quando você olha o nosso mercado de capitais, tem muita utility, tem muito banco, né, aquelas empresas que a gente está acostumado a ver. E não só o Private Equity Venture Capital está levando novas empresas, como em muitos casos foram novos setores que começaram a ser representados na nossa Bolsa de Valores. Isso é importante. Legal. Ótimo. Perfeito. Acho que isso vai de encontro com uma percepção que eu tive aí nesse tempo trabalhando com fusões e aquisições. Acho que resumindo um pouco o que você falou, que é um bom ativo sempre tem um bom comprador, tem um comprador. No limite, um bom ativo vai ter gente batendo na sua porta para te procurar, né? Então uma pergunta que eu fiz, mas quando você começou a responder, isso veio na minha cabeça. Uma outra questão, depois acho que eu deixo um pouco para o André também, acho que eu vou juntar duas coisas ao mesmo tempo aqui no tema, que é interessante, que é uma questão que eu acho que é específica aqui nossa do Brasil, até pelo nosso recente investimento em Private Equity, foi a criação desses comitês de investimento. Aqui no Brasil, a gente tem, lembrando bastante para vocês aí, que os nossos fundos de Private Equity, dos 11 bi, a gente tem 1,5 bi em fundos de Private Equity mesmo, mas a gente aqui no Brasil não só, a gente colocou o gestor para gerir o fundo, mas a gente se enfiou ali no meio da tomada de decisão via um comitê de investimento. Por quê? Porque a gente queria ser parte do processo decisório naqueles investimentos, naqueles desinvestimentos. E a gente vê que lá fora isso não é tão comum. Lá fora você contrata um gestor de Private Equity e você dá um mandato para ele gerir sua carteira. Fazendo um comparativo, quando você coloca seu dinheiro no fundo de ações ali do Itaú, você não seleciona a carteira, o Itaú seleciona para você. Então você contratou aquele gestor para isso. Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouquinho sobre essa questão do comitê de investimento, que eu não estou dizendo que ela só tem pontos negativos, não, ela tem alguns pontos positivos, em alguns casos a gente conseguiu pegar algumas coisas e corrigir através do comitê de investimento, mas ela coloca o fundo de pensão na linha de gestão do negócio, que é o papel do gestor. E, juntando isso, sabe, com uma curiosidade,
o Luiz Eugênio colocou um slide bem interessante ali, que tinha os 10, ou acho que 10 maiores fundos de private equity do mundo, e a gente, acho que a maioria das pessoas olhou aqui e falou assim, nossa, a gente não tem nenhum na carteira. Na verdade a gente tem, o primeiro deles, o Blackstone, tá? A gente está diretamente ali no Blackstone, e é um dos fundos que a gente tem aqui que não tem, se não o único, que não tem comitê de investimento. Acho que é um dado importante para a gente também entender que essa questão do comitê de investimento, ser selecionado o bom gestor daquelas safras, e a gente entender muito bem com as lições do passado, quem são, como é que esse conhecimento se retroalimenta para a gente, que a alocação é uma coisa importante. Mas eu queria voltar na questão do comitê de investimento. Qual que é a visão de vocês, até pelo que o Luiz Eugênio falou, como é que funciona lá fora, como é que funcionam os endowments, isso é comum, isso não é comum, isso é uma invenção nossa, ele precisa continuar? Isso é incomum lá fora. Existe, mas é incomum. Tá. Então não é a maior parte dos casos. Eu acho que você colocou aqui um exemplo, vou pegar um finalzinho da tua parte, que você disse assim, olha, a gente até conseguiu em algum momento, porque estava sentado no comitê de investimento, fazer uma correção. Mas possivelmente você fez essa correção porque talvez você tenha escolhido mal o gestor. Porque se você tivesse escolhido bem o gestor, você não teria que fazer correção nenhuma. E o gestor vai errar. O Luiz colocou ali a taxa... Tá ruim? Bem melhor. O Luiz colocou ali a taxa de erros, então vão ter os erros de private equity e venture capital. Venture capital, claro, natural que erre mais, porque é normalmente mais early stage, então tem mais risco. Então porque não era nem para você fazer correção ali, não é a tua obrigação fazer correção. É o gestor ir olhando para aquilo. Aqui no Brasil, talvez para pegar a parte da jabuticaba, repetindo, tem lá, é que o problema de você estar sentado ainda no comitê de investimentos é que você, se fosse só a parte de que eu estou interferindo e isso é ruim, tá lá, se o gestor aceitou com que isso aconteça, tá tudo bem, o gestor aceitou, de alguma forma pode ser que seja você sentado ali, você faz isso há 20 anos e você até vai colaborar com o gestor, pode ser a Andréia, talvez, mas você está se expondo como responsável pela decisão. Exato. Então, especialmente em fundos, onde você vira patrocinador desse fundo, onde você é o cotista mais relevante desse fundo. Então, se você tomou parte de uma decisão sobre um ativo e aquilo deu pau, como é que você vai cobrar o gestor? Você não tem o que fazer, porque você foi parte do processo decisório, seja para o sim ou seja para o não. E, inclusive, se a carteira foi mal sucedida porque você não aprovou determinados investimentos, o gestor vai voltar para você e dar um tapa em você e dizer, olha, eu quis investir aqui, está vendo que esses 2 ativos foram super bem sucedidos e você não me permitiu investir? Então, foi interessante ouvir a Eliane Lustosa, né, lá da BNDES, enfim, BNDES, porque ela fez um meia-culpa recentemente, muito bacana, ela foi da Petros, muitos anos e há muitos anos atrás. Ela falou, olha, eu inclusive aqui me martirizo porque eu fui uma das pessoas que defendi isso pra caramba. E eu estava errada. E ela foi lá e se colocou e falou, hoje eu olhando como o BNDES, e eles têm uma carteira enorme de ativos direto e indiretamente, fala, eu não tenho nada o que fazer, eu tenho que escolher bem o gestor para que ele faça alguma coisa. E é curioso que ela citou como exemplo, talvez um dos casos emblemáticos do investimento do BNDES, é quando eles criaram o Criatec, né, que é para fazer investimento de early stage, onde eles, apesar de terem escolhido o gestor, eles decidiram tudo. E eles olharam para aquilo e falaram assim, não, porque eu escolhi, mas é super early stage, eles falaram, não, acabou. Nós nem nisso aqui vamos mais opinar. Então, nós vamos escolher o gestor e o gestor vai definir isso. Então, eu estou trazendo esse exemplo porque ele é muito emblemático dela dizendo que era uma defensora, e eu me lembro disso, eu me lembro um congresso do IBGC em 2004 no Rio, no Sofitel, ela falando sobre isso, e ela, 15 anos depois, vem dizer, cara, nós erramos. Interessante. Luiz. Tem até uma correção, eu acho que só uma correçãozinha aqui, até foi lembrado aqui, eu falei que a gente está só num dos fundos, né? A gente está nos 2. Blackstone e no Carlyle, mas no Carlyle a gente tem comitê. É surpreendente que eles tenham aceitado o comitê no Carlyle, né? A gente... Bom, eu acho que a gente tem que olhar isso em termos históricos e... assim, por que isso começou, né? Então, quer dizer, a gente não tem como não olhar um pouco dessa forma. Isso começou realmente porque houve problema no passado. Os investidores passaram muitos anos sem investir em private equity, ao resolverem retomar o investimento, acharam por bem retomar
com esta jabuticaba de participar no comitê de investimentos, que de forma nenhuma acontece no exterior, e por duas questões. Tem a questão de negócio, onde você está contratando um gestor, selecionando, fazendo uma due diligence, pagando uma taxa de administração importante para ele, eu mostrei, fazer a gestão, e vai querer se envolver por que nisso? E tem a questão legal. Porque lá fora a estrutura toda, milhares de páginas, como eu falei, é feita para você segregar muito bem o risco de quem está envolvido com a empresa, tomando as decisões, e de quem é, o nome é lindo lá fora, é Limited Partner, ele é limitado principalmente no risco, porque ele está segregado do gestor que está tomando a decisão. Na hora que você junta tudo, ainda mais num país onde o judiciário nosso... melhor não falar. A gente sabe que isso pode trazer um risco, viu? Pode trazer um risco Calma, ainda... Luiz, calma. Pode trazer um risco ainda maior. Mas, bom, então isso aconteceu por um motivo e acabou gerando não só questões legais, porque já tem representante de fundo de pensão sendo envolvido em alguma discussão legal por conta dessa participação em comitê de investimento, e acabou também gerando uma evolução do mercado que não foi positiva. Então você tem hoje um mercado que se desenvolveu muito de private equity venture capital no Brasil, cresceu muito, mas é interessante quando você olha, quase como se fossem dois mercados. Porque você tem gestores locais captando os fundos localmente e gestores globais, alguns locais também, mas captando fundos só lá fora. Por que isso? Porque o investidor estrangeiro, de forma geral, ele não aceita investir num fundo onde um outro cotista, um fundo de pensão, banco de desenvolvimento, esteja sentado para tomar a decisão de investimento. O investidor lá fora, ele não acredita quando você fala para ele que você está propondo isso para ele. Eu passei isso, faz 12 anos, 2007, era o CDC, acho que já nem existe mais, é um órgão do governo do Reino Unido, fazia alocação para fundo, aprovou o investimento no fundo que a gente tinha aqui, tinha uma série de fundos de pensão. Quando a gente comentou que não está no comitê de investimento, eles não acreditaram, tal. Não, mas não faz nenhum sentido. Deixa eu explicar para eles como funciona lá fora, porque não faz sentido. Eles vão entender, eles vão desistir disso. E fizeram uma reunião na Previ com 10 fundos de pensão, eles vieram para cá, pagaram passagem, explicaram tudo, e os fundos de pensão, e eles não investiram. Aquele fundo foi criado só com fundos de pensão como investidores, e o CDC não investiu naquele fundo. Então isso criou uma divisão do mercado de private equity venture capital que não é positiva, porque mal bem o estrangeiro já tem muito mais tempo alocando recursos para private equity venture capital. Então ele poderia trazer aspectos positivos tanto para os pares como investidores, como também até para o próprio gestor no acompanhamento do fundo e tudo mais. Isso acabou não acontecendo. E o que ainda me chama mais a atenção é que eu muitas vezes conversando com investidor estrangeiro falava, não, mas eu já tenho algum tempo trabalhando com fundos com comitê de investimento, isso não tem sido um problema, a gente propõe, eles analisam tal e aprovam, então a gente não tem tido problema de não conseguir aprovar os investimentos, mas eu queimei minha língua, obviamente, porque isso tinha acontecido num certo período, mas depois começou a vir períodos onde você começou a ter problemas. Uma coisa que nunca tinha passado pela minha cabeça, a gente começou a ter problema no desinvestimento. Porque, como eu falei, o gestor tem que ter a disciplina. Aquela empresa não está indo bem, aquela empresa não tem recuperação, vira a página e foca nas que estão indo bem. Como que você vira a página, legalmente falando? E no Brasil é mais complicado ainda, mas normalmente você vende aquilo, muitas vezes de volta para os fundadores a valor simbólico. Aí dá um curto de circuito na cabeça de um representante de um fundo de pensão, de um banco de desenvolvimento. Caramba, a gente investiu 5 milhões nessa empresa, você quer vender por R$1 de volta? Quero porque eu não posso mais gastar tempo, posso mais gastar dinheiro nessa empresa, e se eu ficar aqui ainda é perigo eu ter uma contingência vindo de lá. Então é melhor não tá. Só que daí breca, não vamos aprovar isso. Não vão aprovar isso, eu vou ser questionado e tal. Aí vem, às vezes não é só culpa do investidor, tem órgãos todos de controle por trás que entendem menos ainda aquele negócio e, a verdade, podem questionar aquela decisão. Então, o problema que eu achava que talvez pudesse vir no investimento, acabou vindo no desinvestimento e mesmo assim também no investimento tem um caso de um fundo recente que acho que hoje tem 1 ou 2 investimentos na carteira, porque ele propôs mais 6, ou se eu não me engano, e os investidores de pensão não aprovaram nenhum, porque pegou aquele momento que a taxa de juros estava 14%, começou a vir, foi o momento que teve Greenfield, CPI, não sei o que lá tal, e o pessoal se assustou e falou, não vou aprovar mais nada. E aí ficou no meio do caminho, para quem joga tênis não mata burro. Ele tem um fundo que era para ter 10 empresas, tem 2,
e os investidores sentaram em cima e falaram, não aprovamos mais nada, o gestor fez o trabalho dele, formalizou, levou todas para o comitê e ninguém aprovou mais nada. E aí, teve até gente que falou para ele, para de fazer seu trabalho, não manda mais que eu não vou aprovar mais nada. Pô, não posso, tem que fazer meu trabalho, eu vou levar para o comitê e vocês têm o ônus de dizer não para isso. Mas assim, é muito ruim, porque a partir do momento que você aprova um compromisso com um fundo desse, não é porque a taxa de juros mudou, porque está tendo uma outra coisa, que não é private equity, esses questionamentos todos que aconteceram, que você deveria não aprovar mais nada. Então, essa participação no comitê, ela acaba trazendo diversos impactos que não são positivos. Mas eu acho que, de forma positiva, a conversa, como a própria Eliane, que hoje está no BNDES, já admitiu e já começou o BNDES a fazer investimento sem estar no comitê de investimento, a maioria dos fundos de pensão que a gente conversa também a própria gestão mudou e já tem uma visão mais clara para isso, mas eu acho que o principal ponto é: o gestor não está performando, troca o gestor. E, de novo, eu até consigo, quando eu muitas vezes falei isso há 10, 12 anos atrás, eu vi alguns investidores de pensão me dizendo, mas não tem tantos gestores aqui no Brasil hoje que eu consiga trocar. Então, não funciona tão bem como funciona lá fora. Talvez há 15 anos atrás isso era verdade mesmo. Se aquele gestor não tivesse indo bem e tivesse que trocar, talvez não fosse tão fácil achar um outro. Hoje é. Hoje tem muito gestor no Brasil, muito gestor bom, então não tem desculpa. Se não está indo bem, faz uma assembleia e troca o gestor. Eu no passado falei isso, porque tinha regulamento de fundo de private equity, precisava de 80% de voto para destituir o gestor. Eu falei isso, baixa isso para 50%, mas sai do comitê de investimento. Isso aí. Um dado curioso que a gente tem aqui é que esse nosso fundo que não tem comitê de investimento, até a gente esteve conversando com eles recentemente e a gente acabou percebendo que a participação dos fundos de pensão por causa disso lá dentro é de menos de 5%. E olha o tamanho do potencial de investimentos que a gente tem aqui nos fundos de pensão. A gente fala dos 3 maiores que a gente está sempre junto, mas dentro dos fundos que estão fazendo isso de uma maneira consistente, de acordo com o que é feito lá fora, a gente tem uma representatividade muito pequena. Isso acaba deixando a gente decidindo pelos fundos que deixam a gente ter comitê de investimento, e a gente toma decisão não pelo track record do gestor, mas pelas regras que a gente quer colocar lá dentro. E aí leva a gente, talvez, numa safra ou num quartil que não necessariamente é o melhor que a gente poderia. Né? Isso aí. Puxando um pouco o gancho da responsabilidade de cada papel entre o administrador, gestor e o próprio investidor, o que vocês acham hoje da MP, da liberdade econômica, que está tentando tentando diferenciar os papéis entre investidor, gestor, administrador? O que vocês hoje estão achando dessa MP, que até acho que 2 dias atrás ela foi até prorrogada, o prazo dela, por mais 2 meses, né? Eu acho que ali eu vou destacar a MP é ótima. Se ela passar integralmente é sonho, né? Então, e não só para a questão dos fundos, mas até mesmo para a questão societária, para investimento em participações diretas, que eles não pelos fundos de pensão, mas por vários que investem ou querem ser sócios de empresa. Eu vou destacar 2 pontos ali em especial que eles são realmente relevantes de passar. Primeiro, o que diz respeito aos fundos. Então, tem uma inserção dentro do Código Civil, então até então os fundos eles eram tratados com normativa própria, em especial no nosso caso aqui para a CVM, e você tem uma inserção de um capítulo de fundos com 2 artigos, a grosso modo ali tratando dentro do Código Civil, repetindo um pouquinho o que é o fundo, claro, básico, mas dizendo que a responsabilidade do cotista pode ser limitada e isso inclusive inserido dentro do regulamento. Então, quer dizer, você vai ter um regulamento onde hoje você já tem uma norma que ela, de certa forma, deveria blindar o cotista, mas a gente tem aí os amigos do Luiz, judiciário, que deixa ele tão contente. A gente tem... Só que eu vou ter um ponto adicional para ser um argumento, porque o judiciário, mais uma vez, a gente não vai conseguir prever o que vai acontecer, mas eu vou ter uma legislação específica, né, civil, onde vai estar colocando, e eu vou ter um ponto adicional que é no regulamento, olha... Você, prestador de serviço fiduciário, a tua responsabilidade é limitada a isso daqui, e você, cotista, a tua responsabilidade é limitada ao capital que você aportou no fundo. Perdeu? Perdeu. Faz parte do jogo. Você não vai ter que aportar mais capital para cobrir
um eventual patrimônio líquido que o fundo tenha gerado, ou uma perda que o fundo que tenha sido substantiva. Isso é em especial relevante num fundo proprietário, enfim, não é o propósito do nosso debate, mas isso tem lá. E o segundo, que tem um impacto indireto nos fundos de investimento, é a desconsideração da personalidade jurídica. Que a gente, por mais incrível que pareça, a nossa lei é boa. A nossa lei não é ruim para desconsiderar a personalidade jurídica. Ela diz lá, olha, para desconsiderar a PJ, você tem que ter fraude. Só que você tem tribunais ignorando isso. E aí, o que está se reforçando ali é o elemento de prova da desconsideração da PJ. Então, está se definindo, a grosso modo, eu estou dizendo o seguinte, já que o judiciário não se decide o que é fraude, eu estou escrevendo aqui o que é fraude e como é que você vai poder acessar fraude ou confusão patrimonial, tá bom, pessoal? São essas duas hipóteses que estão vindo na SMP. Então, eu gasto o meu capital próprio também através da minha empresa. E aí, óbvio, é uma confusão patrimonial. Então, ali tem outros pontos ali que são relevantes, mas acho que esses são os dois que nos interessam aqui. Então, de falar, olha, eu vou ter uma normativa civil dizendo não pode mais ir com um regulamento, então o gestor vai estar lá, e aí vocês que vão ser cotistas deste fundo vão ver aquilo que o Luiz falou do LP, né, o Limited Partner. Vai estar escrito no regulamento, não desta forma, mas vai estar escrito, olha, o teu dinheiro, a tua perda está limitada ao dinheiro que você colocou aqui. Acabou, não mais do que isso. E a de consideração da PJ, porque os ativos que o gestor vai investir, o fundo, ele fala o seguinte, bom, eu também só vou perder, o meu risco é de perder o valor que eu aportei dentro da companhia investida e não algo superior a isso. Então, André, se passar, e aí acho que tem uma vantagem, o fato do Paulo Guedes ter sido, o ministro Paulo Guedes ter sido gestor de Private Equity Venture Capital por muitos anos, ele também sentiu as dores disso e sabe o quanto isso prejudica o desenvolvimento da economia, né, e o processo de investimento. Então, torcida aqui, né, cruzando os dedos. Mas o trabalhista e o fiscal ainda não entraram? Não vai entrar, vamos lá, essa lei ela vai tratar para todos os itens, tá bom? Então vamos lembrar, o que os juízes do trabalho fazem, não tem aqui com nenhum parente na Justiça do Trabalho não, né? Não? Amigo? Se for amigo, cuidado. Tá? Mas é que a Justiça do Trabalho ela é a maior especialista em tratar, aplicar um princípio que é o princípio da hipossuficiência. E hoje em dia o trabalhador de hipossuficiente não tem nada. Em 1945 talvez ele fosse hipossuficiente. Hoje esse cara é hipersuficiente. Né? Então, e ali rasga-se efetivamente a lei e aplica-se, trazem uma aplicação do Código de Defesa do Consumidor para a Justiça do Trabalho. A tendência é que isso diminua bastante, porque você também com a reforma trabalhista agora tem que pagar custo. Então é uma série, não tem bala de prata, né? Então acho que são vários tiros sendo dados, que fala assim, putz, aqui com esse tiro a gente está tirando esse mau elemento aqui da equação, com isso daqui. Então a tendência é que, passando essa normativa, a desconsideração da PJ vai valer para tudo, porque, lembrando, a Justiça do Trabalho se vale da Justiça Civil, da normativa civil, para poder aplicar a desconsideração da PJ. Então, sim, deve ter um impacto também positivo. O fiscal hoje em dia está até menos pior, tá? Então, porque você tem decisões e até mesmo súmulas do STJ que trazem uma blindagem maior para a questão da desconsideração da personalidade jurídica. O trabalhista que é bagunça. Acho que é isso. O Rodrigo falou, talvez o único comentário é que o Dudu falou a questão do tempo, eu ressaltei também, o tempo é nosso bem mais escasso e da forma que funciona hoje, eu acho assim, a gente acaba tendo que gastar tempo, e às vezes recurso com advogado e tudo mais, mas, por outro lado, se a gente pensa assim, perda efetiva final, a gente não tem visto. E acho que a gente provavelmente não vai ver. Acho que a gente tem conseguido em segunda, terceira, em instâncias superiores, mostrar, explicar as estruturas e mostrar porque que não faz sentido você querer, muitas vezes, responsabilizar um gestor, um administrador, um cotista de um fundo. Mas isso muitas vezes demanda tempo, demanda dinheiro, jornal, gastos, jornal, digo assim, publicidade negativa, gastos, tudo mais, e é ruim, mas vai melhorar. Legal. Eu tenho mais uma última pergunta aqui para vocês, até depois para a gente ter tempo para abrir para quem quiser ter outra pergunta,
que é uma coisa um pouco mais voltada daqui para frente. A gente viu aqui que a gente tem uma carteira, nosso caso específico, que de private equity mesmo, ela é muito pequena, ela é muito focada numa concentração num fundo de ações ali, que indiretamente tem Vale, daquele jeito que eu expliquei. Ela foi muito focada em FIPs, não necessariamente como fundo de private equity, mas como um veículo de investimento. E muitas participações diretas aí que não necessariamente a gente está preparado para gerir isso como deveria, ou enfim, a gente precisa de bastante tempo e isso é muito complexo. Mas a minha pergunta tudo isso levou a gente acho que não só a gente, não só a FUNCEF, mas todos os fundos de private equity já ficaram um pouco machucados com a questão dos fundos de private equity. Toda essa generalização do private equity deixou todo mundo machucado. E o meu medo é um pouco a gente perder agora uma outra safra, uma segunda rodada que vem pela frente, que eu acho que realmente vai endereçar os investimentos de infraestrutura de uma maneira correta, vai endereçar algumas coisas como, por exemplo, infraestrutura de tecnologia que vem pela frente, 5G, uma série de coisas. Ou seja, o meu medo é talvez essa experiência não tão boa no passado deixar a gente parado e perder um movimento. Fazendo uma analogia, a gente acordar só quando a bolsa tiver 120 mil pontos e achar que, perdemos. Aí já vai ser tarde. Então eu queria um pouquinho de vocês aí, a ideia de vocês, o que vocês estão vendo aí disso pela frente, gestores, setores, o que a gente pode prestar atenção ali para frente no momento que a gente estiver preparado aí ou quer estar preparado para voltar, né? Eu acho que tenho 2 comentários aqui. Primeiro que, da forma que eu vejo, vocês têm uma posição privilegiada, porque você já tem uma alocação, pode ser baixa em termos percentuais, mas já é importante em termos de quantidade de fundos, acredito talvez seja maior do Brasil em termos de quantidade de fundos, e lembrando, aquele valor ali provavelmente é o valor agora, né? Não sei se aquele valor de commitment, não sei se é maior, seja quanto já está desembolsado e não está, então essa é uma outra análise também para se fazer, mas vocês já têm um relacionamento, vocês têm estruturas internas já, equipes capacitadas para olhar disso, que entendem o dia de forma muito melhor do que a grande maioria dos demais investidores institucionais brasileiros. Então, dizendo isso assim, vocês têm a posição para não perder. Essa onda que vai vir, que eu vou falar, acho que vai vir realmente. Mas me preocupa a maioria dos demais, que muitos ainda nem alocaram, e outros alocaram muito pouco e não tem essa capacidade interna de fazer um programa de investimento para private equity da forma que precisa ser feito, com os desafios que eu coloquei que não são pequenos para você poder alocar recursos para essa classe de ativos que vai ser importante no retorno de longo prazo, no pagamento da meta atuarial. Então, eu acho que vocês têm a faca e o queijo na mão e eu vejo que daqui para frente realmente a gente está passando por uma onda eu diria, amadurecimento do mercado financeiro, mercado de capitais, de uma forma geral. Você tem uma série de medidas, algumas já tomadas recentemente, outras que a gente estão propostas, como o MP 881, outras que a gente sabe que estão sendo trabalhadas para ter uma mudança na 12431, que deve melhorar ainda mais esse instrumento de debêntures como um veículo para alocação de infraestrutura, e um dos desafios é exatamente atrair os institucionais, os fundos de pensão para esse instrumento. Então, eu acho que tem aí uma evolução positiva em termos de arcabouço regulatório. Obviamente, em termos de cenário macroeconômico e político, eu vejo de uma forma positiva. A gente tem aí os desafios de aprovações de reformas, as próprias normativas que eu falei, mas isso eu acho que acontecendo às vezes um pouco mais lento do que a gente gostaria, às vezes com detalhes um pouco diferentes do que seriam ideais, mas eu acho que vão acontecer, e aí eu acho que a gente tem uma retomada da credibilidade por consequência do crescimento econômico, que é um cenário que, sem dúvida nenhuma, deve mostrar safras muito positivas de retornos de investimentos em ativos reais. E aí não é só para private equity capital, é imobiliário também, infraestrutura, como você mencionou. Então,
eu vejo isso de uma forma importante. E, por exemplo, alguns aspectos de amadurecimento que são importantes. Por exemplo, você tem o Seed Capital, o Venture Capital, o Private Equity, você tem o Private Equity Middle Market, grandes empresas. Então você tem já, tem sido mais comum fundos de Private Equity grandes comprando empresas de fundos de Venture Capital, de fundos de Private Equity focados em mercado médio. Então essa transação financeiro para financeiro que a gente fala é importante. Fechamento de capital via empresas comprando ações PIPE, que a gente fala muitas vezes, é algo que está acontecendo também. Secundário, quer dizer, você ter mais transações em termos de fundos, em termos secundários, né, fundos comprando participações já existentes de investidores em Private Equity Venture Capital, co-investimento, tudo isso está acontecendo de forma mais importante. A gente teve uma mudança regulatória na CVM que foi importante, que foi não só a segregação entre entidade de investimento e não entidade de investimento, mas o fato de que o fundo é entidade de investimento, agora ele registra os investimentos de Private Equity Venture Capital a valor de mercado, a valor justo. Então isso é importante porque você facilita as transações secundárias na hora que você já tem uma marcação justa sendo feita no seu livro. Então, eu vejo aí como um cenário bem positivo que a gente tem nos próximos anos para a Private Equity Venture Capital, e eu acho que vocês tenham, de novo, uma oportunidade. Essa questão do secundário é uma questão que a gente queria abordar, mas, enfim, acho que a voz da consciência está dizendo aqui para mim que eu tenho pouco tempo, mas é um bom ponto a questão do secundário, é uma coisa que a gente tem olhado bastante, e que é um mercado ainda que ainda está pouco desenvolvido aqui, mas que também endereçaria para a gente a solução de alguns fundos de investimento para a gente abrir espaço para voltar para o mercado. Dito isso, secundária também é um negócio complexo em todo mundo, mesmo nos mercados mais maduros. Não é fácil. Não é difícil aqui, mas secundária nos Estados Unidos também continua sendo difícil. Então, tudo bem, tem mais dinheiro lá. Acho só 2 pontos para destacar aqui. O FIP é um veículo super robusto. Então, eu me lembro uma vez, acho que alguns anos atrás, eu ouvi no Bom Dia Brasil, a Miriam Leitão falando, nova forma de fraude, agora é FIP. Aí eu olhei e falei assim, então tá bom, então tem que acabar com a sociedade limitada, porque a maior forma de se fraudar no Brasil é através de sociedade limitada. Vamos acabar com a sociedade? O problema não é o veículo, o problema é quem está fazendo, né? Então eu me lembro que eu fiquei tão enfurecido. Enfim, minha ex-mulher trabalhava na Globo nessa época. Eu falei, por favor, tem como chegar uma carta e tal? E eu escrevi mesmo, não tive resposta. Por isso que ela é ex ou não? Hã? Por isso que ela virou ex ou não? Cara, foi assim, eu fiquei bravo. E hoje o FIP, quer dizer, especialmente depois da 578, ele é um veículo muito robusto e flexível. Então ele se adequou às normas internacionais. Você pode fazer investimento offshore. Se você quer ter um veículo com mais investimentos offshore, poxa, você escreve isso lá no regulamento. Então as regras são muito claras. Os gestores administradores, você também, acho que vem os administradores de fundo. Então hoje você tem uma turma não só nos bancos, mas de administradores independentes. Então acho que esse é o primeiro ponto. O segundo que eu queria destacar é só, você falou uma questão de setor, é só porque a gente está olhando aqui, cara, e vê claramente tecnologia que você mencionou, claramente tecnologia está totalmente descolado do que está acontecendo no Brasil, seja por bem, seja por mal. Sim. O volume de recursos e a quantidade de crescimento que está se experimentando dentro desse mundo. Então, olhando aí, eu concordo com o Luiz do posicionamento de vocês, de alguma forma essa diversificação nos ajuda a poder também enxergar um monte de verticais, mas claramente, e por que eu digo isso? Talvez eu vou trazer um pouquinho do chapéu agora do escritório. Nós temos clientes que eram clientes de Private Equity que estão montando fundos de Venture Capital. E nós temos clientes que eram do mundo de Growth, ali nessa segregação, até que está ali no meio de dizer, olha, como é que eu consigo capturar o melhor dos dois mundos aqui em Private Equity e Venture Capital o tempo inteiro. Então só é algo que, eu não sei se é bom ou ruim, parece ser bom, eu não sou gestor, mas a gente vê bons gestores desses aí, sem nominar ninguém, mas que você fala, putz, esses caras estão fazendo isso, estão acertando nisso aqui, claramente já tem uns 2 anos para cá. Interessante. Bom, agora a gente tem mais aqui uns 10 minutinhos para abrir para perguntas que vocês tenham aí para o Luiz Eugênio, para o Rodrigo, para a gente, enfim, fazer o que vocês queiram perguntar. Bom dia, eu sou o João Marceno, trabalho na DPEC e trabalhei 22 anos no mercado financeiro e no mercado de capitais. Eu concordo com você que FIP é um instrumento muito importante, o mundo todo trabalha com FIP,
O mundo todo trabalha mais com debênture do que com ações. Para quem quer uma renda fixa melhor, com mais rentabilidade. Só que no Brasil, durante algum tempo, a gente tinha FIPs pequenos, com gestão muito cuidadosa, com rentabilidade, até serem montados laboratórios de fraude, como é o caso da Sete Brasil. A partir dali, ficou o instrumento que era importante, o mundo todo trabalha, no Brasil virou uma lepra. Ninguém quer trabalhar com FIP, especialmente os fundos de pensão. Então, a nossa preocupação é a seguinte: a nova regulamentação dos FIPs, o sistema de controle e os órgãos fiscalizadores que não fiscalizavam, na CPI dos fundos, foi dito que a Previc estava prevaricando. Tá certo? Porque não havia fiscalização. E aconteceu todos esses rombos nos fundos. Como a Selic está muito baixa, é necessário você redirecionar para um mercado em que traga uma rentabilidade melhor, sem correr tanto risco. A pergunta que eu faço é: como sanar, como curar todo esse sistema de fraude que foi montado, que fez com que todo mundo ficasse apavorado? Na FUNCEF, desde 2015, não se investe R$1 em FIP, é literalmente proibido, e o mercado recomenda que a gente faça FIP. Eu vou... João, obrigado pela pergunta, ótimo, posso pegar aqui? Claro, pode começar isso, claro. Eu vou cravar espero que não esteja sendo polêmico aqui, eu vou cravar uma frase, tá bom? A FUNCEF está errada em não investir mais em FIPs. Porque eu gostei do comecinho da tua fala, o veículo ele é ótimo, ele é realmente ótimo, mas um bom veículo na mão de um mau condutor, dá para fazer até o paralelo com um carro. Eu posso estar com uma Mercedes, se eu não tenho carteira de motorista, ou se eu comprei a carteira de motorista, ou se eu faltei a autoescola ou alguma coisa, eu vou bater o carro. Não vai ter muito jeito como fugir disso. Então, aqui o veículo ele é bom, a resposta para a tua pergunta é sim, a 578 traz muita robustez. Sim, você tem uma fiscalização, e eu vou usar um exemplo dessa semana. Nós estamos num deal de algumas centenas de milhões neste momento, tá bom? Que a gente já esperava ter anunciado nesta semana. A gente está representando 3 dos fundos desse deal. É um deal muito robusto. Um dos fundos, que não é o nosso cliente nessa operação, esse fundo ele constituiu o FIP como simplesmente um veículo de investimento porque ele é um fundo estrangeiro. E aqui, fazendo um parênteses, o FIP é tão bom que vários fundos estrangeiros, incluindo essa turma que estava aqui entre os 10 mais, montam um FIP no Brasil como um veículo de investimento para investir. Claro que tem uma questão fiscal também que conta aí, porque tem uma vantagem para o investidor estrangeiro de FIP, então uma vantagem legal, que se faz um bom uso disso. Só que ele é um FIP proprietário desse fundo. E aí o problema é que, como o volume de recursos que está entrando dentro da companhia nesse momento, desenquadraria o FIP. E a gente precisa acabar com o FIP. Então precisa amortizar esse FIP agora. É uma questão jurídica, técnica. O administrador, ele está... E olha que nós somos advogados, quer dizer, tem ali 4 escritórios de advocacia, todos eles bastante experimentados em FIPs e em operações de Venture Capital e Private Equity, dizendo para o administrador assim: cara, nós já te demos o parecer e nós dizemos, olha, dá para fazer desta forma e vamos amortizar. O administrador está fazendo consulta formal à CVM, apesar dele dizer, olha, eu também concordo com vocês, mas eu tenho um receio aqui. Eu vou colocar um percentual de 5% e que eu prefiro ter a segurança. Isso está acontecendo nessa semana. Está todo mundo, eu ia usar um palavrão, mas está todo mundo bravo pra caramba, porque é um negócio, na opinião de 4 escritórios de advocacia, trivial, mas o administrador está com super cuidado. Então, eu estou trazendo esse exemplo para dizer, olha, a condução, o que cabe à FUNCEF é de escolher bem o gestor e ter certeza que o administrador é um cara cuidadoso também, porque a responsabilidade é solidária, para o bem e para o mal, porque a gente também criticou isso para algumas coisas quando a norma mudou. Aqui, talvez, por exemplo, vocês não têm, desculpa, agora eu vou cravar de novo. Olha, o administrador não pode ser a Caixa.
O administrador dos fundos que a FUNCEF faz não pode ser a Caixa mais. A partir de agora, não estou dizendo que tem que mudar todas as regras a partir do dia seguinte vira, não. Olha, mas para os novos fundos que vocês vão investir, o administrador tem que ser independente para que não tenha qualquer possibilidade de contaminação entre FUNCEF e Caixa, porque aqui vocês têm diretores eleitos, vocês têm diretores que são que têm outros indicados. Então, olha, como é que a gente evita isso? O administrador não pode ser a Caixa. Ah, mas a Caixa, poxa, ela vai deixar de se beneficiar porque a FUNCEF... Você não quer independência? Você não quer ter certeza que a Polícia Federal não vai fazer uma nova operação Greenfield, bater aqui na tua porta e deixar todo mundo de cabelo em pé? Deixar auditoria, jurídico, financeiro, pô, louco da vida, e estava todo mundo fazendo a coisa certa, porque meia dúzia estava fazendo a coisa errada? Então, a resposta é, o FIP é ótimo, a FUNCEF tem que voltar a investir, e tem uma série de cuidados para se tomar, sem dúvida nenhuma, mas vale para todos. E eu trago os exemplos dos family offices, estão aumentando cada vez mais a alocação para fundo de venture capital e private equity. Não se engane, os family offices tomam mais cuidado, ou tanto cuidado, quanto vocês tomam para os processos de investimento. E isso não é um issue para eles. Então, ótima pergunta, mas vale a pena seguir nisso. Eu queria só completar, quer dizer, obviamente é fácil para a gente que está aqui fora dizer, vocês estão errados e não investir, mas a gente sabe que quem está na cadeira tomando autuação da Previc, tomando autuação do Ministério, são vocês, então, e muitas vezes na pessoa física, então, não são os únicos que não estão investindo, a gente entende por quê, mas talvez o importante ainda, o Rodrigo comentou da 578, que eu concordo plenamente, o Dudu já falava da não entidade de investimento, entidade de investimento, então a CVM fez um trabalho importante de evoluir a regra e que vai facilitar a supervisão, o acompanhamento e vai facilitar com que o mercado seja mais, eu diria, sofisticado, mas o próprio regulador, a Previc, evoluiu a regra também, a 4661, pode ter pontos que, como os 3% que eu já comentei, que eu acho que não precisava obrigar o alinhamento, mas não o percentual especificamente. Mas, de qualquer jeito, tem outros aspectos muito importantes que foram incluídos e que já vão contribuir muito para separar o joio do trigo, para evitar que problemas que aconteceram no passado aconteçam novamente. Então, acho que teve aí uma evolução de regulação importante, tanto do lado da CVM quanto do lado da Previc, muito positiva. Além disso, tem um movimento de autorregulação importante também, talvez esse é menos até público, e eu, por acaso, participo do Conselho de Regulação e Melhores Práticas, que foi criado entre a BVCAP, que é a Associação Brasileira de Private Equity, que eu, por acaso, estou no Conselho também, e a Ambima. E esse Conselho, ele abre processos contra administradores e gestores de FIPs e a gente teve aí, eu diria, últimos 2 anos bastante trabalhosos de autorregulação. Isso significa players deste mercado supervisionando, julgando e punindo outros players do mercado. E as multas ou acordos de termos de compromisso já assinados envolvem mais de 3 milhões de reais de pagamentos de multas ou compensações financeiras em casos de FIPs no âmbito da autorregulação. Então, a gente sabe que no bolso também é onde dói para a maioria das pessoas. Então, só para dizer que a autorregulação também tem feito um trabalho importante de contribuir para as melhores práticas nesse mercado. Mais uma pergunta aqui. Bom dia. Na avaliação da mesa... Não estamos ouvindo. Bom dia. Na avaliação da mesa, até que ponto a medida provisória 881, que tem como pilar a liberdade econômica e, sobretudo, a individualização daquele que foi o efetivo responsável pelo prejuízo causado, como que a MP 881, até que ponto, na verdade, a MP 881 converge com a resolução do Conselho Monetário Nacional, da 4661, que estabelece a responsabilidade do agente por ação ou omissão no exercício das suas atribuições, considerando, inclusive, que os autos de infração praticamente têm revelado
a inexistência de culpa para fins de autuação, de culpa ou dolo para fins de atuação. Dá para tomar uma Kaiser, né? Acho que não vende mais Kaiser, né? Vamos tomar uma nova skin. Vai ser. Acho que mostra o quanto eu gosto de cerveja, o comentário. Não, mas... Começa. Eu ia perguntar se o Shediac quer falar alguma coisa aqui, porque como comentou da 4661, eu tenho um pouco de dificuldade de... Não conheço, primeiro não sou advogado, não conheço profundamente essa intersecção entre as normas e se isso teria algum impacto da MP com a 4661. Mas, de novo, não sendo advogado, não trabalhando no fundo de pensão, mas ouvindo alguns comentários de fundos de pensão em relação a 4661 e governança e tudo mais, me parece que teve uma evolução de norma em termos de governança, de responsabilizações, assim como a CVM, de novo, trouxe responsabilizações a 578, segregação entre administrador, gestor, MP 881 vem tratando ali de solidariedade, não solidariedade, esse tipo de coisa. A 4661 também trouxe essa questão de responsabilidades e de governança, mas nesse sentido, me parece que tem aí um alinhamento em termos de buscar melhores governanças e buscar clarificar quem é responsável pelo quê, mas eu não consigo evoluir muito mais do que isso aí no detalhe, porque não é a minha praia mesmo. Eu gosto de transferir a responsabilidade para o Shediac, mas acho que no final do dia, talvez, lá a MP, isso eu não quero cravar tanto quanto eu cravei antes, mas acho que ela vai forçar uma revisita a 4661. Então, assim, essa é a minha opinião, porque essa MP, ela de alguma forma pode fazer com que os fundos de pensão contestem de falar, poxa, peraí, isso aqui talvez não esteja falando tanto com uma norma superior. Agora falando como advogado, mas não como legislador, não sou de direito público, então entendo menos disso, mas eu tenho uma sensação de que ela pode forçar uma revisita a 4661, mas aqui eu estou interferindo, é uma opinião de fora, olhando para o regulador literalmente aqui de frente. O painel do regulador é depois do café. Você vai falar, considerar que vai falar depois do café. A questão da MP com a 4661, não sei quem perguntou, mas tudo bem, ok. Acho que tem a questão que a gente já tem que avaliar exatamente, novamente, eu não tenho texto aqui da MP, então não dá para fazer a questão da analogia ou não, se impacta ou não impacta, isso aí a gente vai ter que verificar depois junto juridicamente, mas a ideia, novamente, da responsabilização da 4661 no seu artigo 4º, quando bota na medida por omissão ou omissão, é no fato de você na hora do seu análise, na tomada de decisão, você ter considerado os fatores de risco ou não e ter feito aquela forma diligente ou não. Nesse ponto, eu não vejo muito conflito, não. E não vou entrar na questão dos autos de infração, porque aí é um caso muito concreto, não dá para entrar com o regulador falando do assunto. Mas eu não vejo muito conflito nesse sentido, porque, na verdade, o que se busca é a responsabilização daquele que tomou a decisão de forma equivocada ou por não ter feito ou ter sido omitido na hora de tomar a decisão do seu dever de diligência. Então, eu não vejo muito conflito nesse sentido, porque a ideia geralmente é dar responsabilidade a quem tem a responsabilidade. Se você não teve a responsabilidade, você não vai ser punido por aquilo que você não fez. Então, do mesmo modo, aí teria que avaliar novamente, novamente eu não tenho o texto da MP, então e também não tenho o conhecimento jurídico necessário para fazer não sou advogado, então eu teria que conversar. E além do mais, se isso em algum momento tiver uma repercussão dentro da 4661, a gente vai ter que sentar junto com o Ministério da Economia, né, e conversar, né, não tem problema nenhum. A gente não tem problema de revisitar nenhum processo, nenhuma legislação, nenhum normativo, se isso realmente vier, se esse choque realmente existir, mas aí, novamente, no primeiro momento eu não vejo esse choque. Eu realmente vi muitos comentários de fundos de pensão em relação a essa questão da 4661, mas tenho uma analogia, por exemplo, a autorregulação de novo da Ambima tem um ponto lá que fala, se não me engano, fala, todo mundo que participa da decisão de investimento na gestora tem que ter uma certa certificação. Tá escrito dessa forma.
O que significa todo mundo participando da decisão de investimento? Você pega a prática, tem um estagiário, analista que fizeram reuniões com a empresa potencialmente investida, que escreveram, ajudaram a fazer uma planilha financeira, escreveram um relatório, e mandaram esse relatório para um comitê de investimento. Daí você tem um comitê de investimento que participam 10 pessoas, desde, de novo, do analista, do estagiário, gerente, superintendente, diretor, tudo mais. Tem alguns que votam, outros que não votam. E aí você tem um diretor de investimento, consta no regulamento, conversão de papel, aquele fundo, tudo mais. Então, Ambima, depois que saiu a norma, nós sentamos com a Ambima, quem para você, desses todos, é o responsável pela decisão de investimento que você está exigindo isso? E aí, isso foi esclarecido, não, no nosso caso é quem tem, se tiver um comitê, é só quem tem poder de voto no comitê. Então, se o analista, ele fez o relatório, ele propôs o investimento e tudo mais, mas ele participou do comitê, mas ele não tinha direito de voto, neste caso aqui, vale quem teve direito de voto na decisão de investimento. Eu não sei se vocês já conseguiram ter uma conversa com a Previc, de entender, até às vezes por diferentes classes de ativos e fundos e tudo mais, o que a Previc espera exatamente quando ela diz isso ou aquilo em termos de governança e responsabilidade, para conseguir se evoluir. Eu senti que gerou dúvidas e um pouco de receio da forma que a norma saiu, mas talvez, e eu sei que depois já teve uma outra norma, acho que os termos que advoga supra, infra, sei lá, que já detalhou um pouco do que se espera para cada tipo de fundo. Eu não sei se isso ajudou, já clarificou, ainda restou dúvida, mas acho que se for o caso, imagino que a Previc esteja aberta a poder evoluir nesse tipo de conversa, porque é muito importante, de novo, para não perder a oportunidade que o Dudu falou. Eu já vi fundo de pensão, depois eu não vou mais investir, eu vou acabar com os meus comitês internos, que pelo fato de ter o comitê, vai ter um monte de gente responsável. Não sei, será que é isso mesmo? No caso da Ambima não era. Não sei se no caso da Previc é. Então, acho que precisa ter um diálogo ali, talvez. Talvez já tenha tido, eu que não estou sabendo. Gente, mais alguma pergunta? Senão eu passo para o Dudu encerrar, diretor André. Bom, eu também teria mais umas 3 ou 4 perguntas. Isso mostra só que a iniciativa foi muito boa, ou seja, tem muito material para discussão ainda. Eu acho que isso foi a primeira de uma série de eventos que a gente quer fazer aqui. E nisso eu agradeço especificamente o Léo e a equipe da DIPAR, que teve a iniciativa aí de propor para a gente isso e também organizar tudo isso do jeito que foi feito. Agradecer o Rodrigo e o Luiz Eugênio nesse primeiro painel que a gente fez. De novo, foi um teste, mas mostra que tem muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser aprendida. E é isso, agradecer a todo mundo que veio, a nossa equipe também. E acho que agora a gente tem... Não sei, André, quer falar alguma coisa? O que eu entendo aqui é, independente de todos esses, do passado, da fundação, tudo, a gente teve um aprendizado, a gente teve uma carteira muito grande, a gente tem muito aprendizado, inclusive fizemos algumas análises dentro da própria DIPAR e da GEPAR, onde a gente tem hoje consciência de alguns movimentos que foram feitos, não por culpa ou má fé, mas que sim geraram alguns prejuízos na fundação e que tem sim alguns mitigantes para a fundação se reestruturar e mitigar esses riscos. Então, assim, esses estudos estão sendo feitos, serão apresentados para a diretoria executiva, para que a gente volte a olhar o produto com seriedade, não que não tenha sido feito, mas assim, o aprendizado mostrou que existe alguns mitigantes, que dá para ser feito alguns mitigantes de risco para que se volte a entrar. Esses estudos ainda estão sendo finalizados, será levado à diretoria e mostrará exatamente algumas questões como safra, diversificação de safra, diversificação de setores, que infelizmente geraram alguns prejuízos na fundação. Gente, a gente vai dar um breve intervalo de 15 minutos. Nós estamos com um coffee lá atrás. Em 15 minutos nós voltamos para discutir os impactos da 4661. Obrigada. Não,